Oiê, chegamos, sejam muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, o último dia do inverno mais diferente dos últimos tempos, hein? Tivemos chuva para amenizar a seca dessa época e agora esse calorão para fechar a estação, que é considerada fria. Amanhã já começa a primavera, florida e com previsão de mais um recorde de calor. Gente, chegamos a 35,3 graus esta semana e no fim de semana deve esquentar ainda mais. Então, alerta máximo, viu, para hidratação, cuide-se. Eu sou Vivi Costa e te convido a acompanhar a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região, no DF, no entorno. Vai ser um prazer ter a sua companhia. Vamos começar? Vamos dar um giro com os nossos repórteres para trazer alguns dos destaques desta sexta-feira. Está preso o policial da reserva com tentativa de feminicídio em Samambaia. Depois de agredir e tentar atropelar a ex-namorada e fugir, James Aparecido se entregou. Vanessa Vitória. Para o Departamento de Polícia Especializada, inclusive esse relacionamento terminou lá em 2021, mas desde então ele decidiu perseguir essa mulher que por pouco não perdeu a vida ali, tanto sendo agredida por ele quanto sendo atropelada pelo próprio carro dele. E tudo indica que ele pode ter tido o apoio de uma outra pessoa que fez a escolta. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes desse caso. Combinado, Vanessa. E a Polícia Civil encontra falsificador de identidade. Ele tinha um maquinário próprio para emitir papel moeda e fraudar documentos. Maicon Leão. Pois é, Vivi, a Polícia Militar recebeu ali uma denúncia de agressão dentro dessa casa, uma possível Maria da Penha. Só que quando eles chegaram no endereço, a história era outra. Eles miraram no que viram, Vivi, e acertaram o que não viram. Dentro da casa tinha praticamente uma gráfica com falsificação de documentos de identidade ali de todos os estados da federação. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Os dois acabaram presos. Que história, hein? Até já, Maicon. Casos de picada de escorpião no DF estão em alta. Estudante universitária é picada por um escorpião. Veja onde? Dentro de uma universidade particular. Kátia Gomes. 7 dias depois de ter sido picada pelo escorpião, a estudante universitária continua sentindo os sintomas. E ela reclama da falta de assistência por parte da instituição. Daqui a pouquinho, Viviane, eu volto ao vivo com a estudante, dando todos os detalhes desse caso. Até já, Kátia. E você, participe comigo aqui do jornal mandando mensagem pelo nosso WhatsApp, aqui no telão, para você já salvar os contatos aí, em 996232421. Você também pode mandar a sua mensagem pelo nosso Instagram, que é o @SBT Brasília. Então começa a seguir a gente e manda a sua sugestão de reportagem, comenta as notícias que a gente traz ao longo dessa edição, manda aquela foto assistindo ao jornal e que a gente adora, né? Pra gente se sentir mais perto um do outro, manda o seu nome, de onde você é. E a gente também vai falar aqui, inclusive, sobre aquele concurso cultural com os ingressos para a Patrulha Canina, hein? Tem hoje o resultado, fique de olho. Eu quero estar cada vez mais perto de você, a sua voz é importante aqui. Tem muita notícia para você acompanhar a partir de agora. Hoje é sexta-feira, 22 de setembro. Vamos juntos? Já estamos no ar. E a gente vai começar essa edição com a notícia daquele PM da reserva, o James Aparecido Melo Caldeiras. Ele se entregou ontem em um batalhão da corporação. Ele era considerado foragido pelo crime de tentativa de feminicídio. Como mostramos ontem aqui na edição, ele agredia a ex-namorada e agrediu com socos, chutes e ainda tentou atropelar a ex. As imagens são chocantes, mostramos aqui inclusive a foto dele para ajudar a polícia a encontrá-lo. E a gente vai conversar agora com a Vanessa Vitória, que tem as atualizações desse caso, está acompanhando desde ontem. Boa tarde para você, Vanessa, bem-vinda. Olha, ontem a gente mostrou inclusive a foto dele aqui e ele acabou então se entregando e está preso aí na delegacia? Oi, Vivi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Então, ele não está aqui na delegacia, ele já foi levado
para a DPE, né, para o Departamento de Polícia Especializada. Se trata aí de um policial, né, então ele tem um tratamento diferenciado por isso. Então ele vai para o Departamento de Polícia Especializada e ele já foi, ele está lá. Inclusive, um outro ponto que a gente traz, Vivi, conversando, já vou até chamar o doutor Fernando Fernandes, que é o delegado que está à frente dessa investigação que está aqui comigo, porque ele traz um outro ponto. Pelo visto, esse homem não agiu sozinho, teria tido um carro de apoio. Nas imagens, a gente observa que quando ele está agredindo a mulher e ele acaba de atropelar, e os populares chegam ali, ele passa um carro, e seria um carro que pode ter dado apoio a ele. Inclusive, a própria vítima conta que ela tinha a sensação de que estava sendo perseguida por um carro branco, mas que o carro dele seria um Jetta. E um outro carro branco está inserido nessa história também. A gente vai falar agora com o delegado sobre a prisão dele e também sobre essa suspeita de que alguém tenha ajudado a ação. Boa tarde, delegado. Então, conta pra gente. Ele foi preso ontem, se entregou, parece que espontaneamente, mas não foi um espontâneo tão assim não, né? Foi feito contato com a defesa dele e ele, por ser policial, sabe quais são as regras, né? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos que nos assistem. A princípio, no início da manhã, pessoas ligadas a eles entraram em contato conosco, entre elas uma que se dizia advogado, e ficou de apresentá-lo ainda ontem o que foi feito, só que não aqui na delegacia. Por ser policial militar, acharam melhor apresentá-lo junto ao 2º Batalhão da Polícia Militar em Taguatinga Centro. De lá, o comando o encaminhou para a delegacia, onde ele foi ouvido, foi interrogado e logo em seguida encaminhado à carceragem, pois hoje, agora no início da tarde, deverá passar por uma audiência de custódia, onde nós cremos que, em virtude do histórico de agressões envolvendo o casal, bem como a grande repercussão desse último fato, as imagens são muito fortes, ele deverá permanecer preso preventivamente. E delegado, pode ter tido ajuda, então? Nós cremos que sim, até mesmo pelo relato da vítima, que quando saía da academia com o namorado, observou um carro pequeno, de cor branca, que estava lá observando. Esse carro teria seguido o carro dela por alguns instantes, inclusive quando ela parou em determinado lugar, depois seguiu novamente, e do nada surgiu então o carro do ex-companheiro dela, que acabou fechando e aquela sequência de agressões. E se a gente verificar bem naquele vídeo das agressões, ao final, depois de atropelá-la a primeira vez, quando ele se preparava para atropelá-la pela segunda vez, um carro branco, as mesmas características, pequeno, passou, parece que jogando luz alta naquele momento, dando sinal para ele ou falando alguma coisa. E saiu. Em seguida também ele evadiu-se do local, sendo que o carro dele foi encontrado horas depois lá no Guará 2. Inclusive, a gente vê nas imagens, né, e ontem a gente exibiu o depoimento dela contando o que tinha acontecido, que ela pede para que o namorado saia do carro, que o problema dele seria com ela e que era para ele sair porque ele teria risco, poderia acabar morrendo. E ele sai correndo, a gente vê inclusive nas imagens. E aí um questionamento que a gente fez foi sobre a arma do policial. Se ele estaria com a arma no momento, delegado, quando ele atropela e faz a agressão física com relação a ela. A arma que ele utilizava, ela acabou sendo apreendida em 2021, em outubro de 2021, no primeiro episódio de violência doméstica no âmbito da Maria da Penha, onde ela chegou a ser atingida com uma coronhada na cabeça. E ela relata que no dia do episódio, à noite, ele chegou a ameaçá-la, mas que não chegou a ver na mão dele ou na cintura nenhuma arma de fogo, o que também não quer dizer que ele não estivesse armado, pois ele poderia facilmente ter adquirido uma arma particular ou uma arma ilegal. Ou às vezes não teve essa facilidade, por isso usou o carro de arma. Exatamente, porque cremos que naquele estado de fúria que ele estava, totalmente descontrolado, se Deus o livre ele estivesse realmente armado, coisa pior poderia ter acontecido ali e não estaríamos aqui agora falando de uma tentativa, mas sim de um feminicídio aqui no Recanto das Emas. E a gente inclusive traz essa história de um relacionamento encerrado, um ponto final lá em 2021 e uma pessoa que não desiste e segue perseguindo e vai fazendo e descumpre medida protetiva e segue fazendo e segue perseguindo. A gente fica tentando entender o que tem na cabeça de uma pessoa dessa para seguir perseguindo
perseguindo, para não reconstruir a vida com uma outra pessoa, para não permitir que a outra pessoa que pôs um ponto final naquele relacionamento possa ter a vida dela, como ela estava com o namorado. Tudo a gente mostra aqui que ela sim estava vivendo a vida dela, mas ele, pelo visto, não. Ele estava ainda vivendo a vida dela e não a dele. Mas aí, nesse ponto, delegado, as chances dele ficar preso, uma vez que ele descumpriu medida protetiva, uma vez que ele já tentou matar ela e agora com essas imagens chocantes. Nós cremos que a probabilidade, a possibilidade dele permanecer preso preventivamente é muito grande. Como eu falei, devido ao histórico de agressões envolvendo o casal, são aí pelo menos 2 tentativas de feminicídio contra essa mulher, mais uma situação de descumprimento de medida protetiva, além das ameaças, injúria, perseguição, ou seja, uma série de crimes que, inclusive, a vítima estava bastante preocupada, dizendo o seguinte: meu Deus, quando será que vai terminar esse inferno na minha vida? Onde ela chegou a dizer que pensa até em vender casa, mudar de estado, enfim, mudar totalmente a vida por causa dessa perseguição. Em razão disso, nós cremos que ele deverá permanecer preso preventivamente e, se solto, monitorado por algum equipamento eletrônico, como tornozeleira eletrônica, ou que foi lançado, se não me engano, ontem mesmo, viva flor, pela Secretaria de Segurança Pública. Inclusive, ela fala no vídeo, né, delegado, que ela não quer ser a estatística, ela não quer entrar para o número. Ela já entrou para a estatística, infelizmente não tem como, ela já entrou para a estatística de tentativa de feminicídio, mas ela não quer entrar para a estatística de feminicídio. Então você vê ali uma mulher, como o delegado diz, e traz sem rumo, querendo mudar de cidade, querendo mudar de estado para se ver livre de um homem. Então, delegado, mesmo que ele tenha aí o monitoramento, até mesmo o botão de pânico, como Viva Flor, são todas essas ferramentas que o Estado dá para que essas mulheres se sintam mais seguras, mas que ele realmente fique preso mesmo, para dar um sossego, né? Porque não tem condição um negócio desse. Que a justiça pelo menos entenda que ele traz muito risco para ela. Exatamente. Ontem, inclusive, quando ela prestava depoimento aqui na delegacia, a preocupação dela a todo momento: meu Deus, e agora? Eu vou para casa, delegado, o que eu faço? E nossas equipes na rua, e eu falei para ela: olha, nós estamos em contato com o advogado do autor, ficou de se apresentar hoje, e enquanto ele não se apresentou e foi preso, ela não saiu aqui da delegacia, pois aqui ela se sentia segura e sabendo que as nossas equipes estavam nas ruas atrás de efetuar aquela prisão. E até, delegado, complementando aqui, se acabar acontecendo a audiência de custódia, que a gente torce para que ele não saia, ele acabar saindo, quem vai ser a presa vai ser ela, que vai ter que buscar uma outra alternativa do Estado aí, que também oferece de proteção para essas mulheres, é uma casa-abrigo. Infelizmente, ela vai ter que sair realmente da rotina dela, porque senão ela não vai conseguir. Ele já mostrou que ele tem ousadia para fazer o que ele está planejando. E não é de hoje, cada dia ele está dando um sinal maior. Então, de repente, aí, se acontecer, que a gente torce que não, ela vai ter que acabar ficando presa das funções dela, da liberdade dela, para não ser a próxima vítima mesmo. Exatamente, ela chegou até a conversar conosco sobre a possibilidade, de caso ele não fosse preso ontem, de ser encaminhada para casa-abrigo, mas totalmente preocupada com a rotina da vida dela. Ela tem 2 filhas de um outro relacionamento, as filhas também muito preocupadas, uma de 22 e outra de 16 anos, se não me engano. E fora o emprego, amizades, tudo, a vida social dela iria toda por água abaixo. Ela teria que mudar totalmente o rumo de vida em virtude dessas ameaças, dessas agressões e desse fantasma de, como ela falou no vídeo que ela mesma fez, de virar uma estatística não de tentativa, mas de feminicídio aqui no DF. Vivi, imagina só, como diz o delegado, um fantasma, só que é um fantasma vivo, não é daqueles que a gente vê em filme, não. É um fantasma que assombra a vida dessa mulher aí, que está preso, mas que tem audiência de custódia. A gente vai seguir acompanhando isso para ver como é que vai ficar a situação dele, se ele sai ou não. Mas imagina, Vivi, uma mulher que tem uma vida, como ela contou, ela estava saindo da academia, ela já tem um novo relacionamento, ela já tem que interromper tudo isso, ter que vender os próprios bens, ou ir para uma casa-abrigo, ou vender as coisas e mudar, sendo que ela tem filhas. As filhas também, a família, tem uma vida. Imagina todo mundo ter que interromper isso para poder quebrar um ciclo de um fantasma desse que quer, a qualquer custo, não soltar essa mulher, achar que essa mulher é dele, que ele é o dono dela e que ela tem que fazer o que ele quiser e ficar para sempre com ele. Imagina um negócio desse, Vivi. Pois é um absurdo, né? A gente fica pensando aqui, a vítima que tem que mudar toda a rotina dela por conta de um homem que não sabe lidar com os sentimentos, com as frustrações. A gente espera realmente que agora ele possa ficar preso.
e nem, assim, imagino que até preso, porque ele não vai ficar, não sei quanto tempo ele vai ficar, né? Mas tem limite para isso. Ela continua preocupada porque já aconteceu dele para a prisão, sair e continuar cometendo essas violências contra ela. Mas o que a gente espera é que ele possa mudar essa conduta, né? Vamos torcer pelo melhor e a gente vai continuar acompanhando. Agora, Vanessa, eu até continuo com você aqui porque tem um outro assunto. Esse assunto, na verdade, de feminicídio é extremamente sério. A gente vem trazendo aqui o quanto tem sido recorrente. E você está justamente na delegacia aí para trazer informações sobre um outro caso, né? Você está trazendo aí do PM da reserva que se entregou quando a equipe ficou sabendo ali de um outro caso de um homem que invadiu uma lotérica para tentar matar a companheira. A gente estava aqui falando, né, sobre essa participação com você quando a gente soube desse outro caso. Explica para a gente melhor como é que foi. Vivi, deixa eu te mostrar uma coisa. Para que serve isso aqui? Para trocar pneu? Isso. Exatamente. Olha eu que tentando ver, né? O macaco, é isso? E foi com isso que ele... Isso aqui, ó, ele entrou na lotérica com isso aqui na mão. Quer dizer, o objetivo dele era muito claro, né? Isso aqui é pesado, isso na mão, Vivi. não tem como... Se bater em alguém, não tem nem como resistir, né? A gente tem... As imagens do circuito Vivi, isso aqui cai no pé de alguém, o peso. Olha as imagens, mostra as imagens. Estão rodando aí, olha, a gente vê na hora que ele entra, todo mundo sai correndo ali, desesperado. Eu imagino que ele esteja indo ali para onde essa mulher está, ele já sai destruindo tudo ali, olha. Ele bate no vidro, ele simplesmente enlouquece quem está por ali. Aliás, ele está extremamente enlouquecido, furioso, e a gente tentando entender, mais uma vez, o que leva um homem a cometer alguma fúria dessa. Olha só o desespero das pessoas saindo ali da lotérica. Imagino que as pessoas tenham saído ali achando que era um assalto ou algo parecido, e não, era um homem em fúria, mais uma vez, provavelmente, porque não está sabendo lidar com as frustrações e com o não. Foi isso? Vivi, a vítima está aqui, o delegado está aqui também, foi o delegado até que trouxe esse caso pra gente. Usando um macaco, meu Deus do céu, eu vou pedir para a vítima falar aqui, aí a gente fala com o delegado sobre as ações que vão ser tomadas. Ela não vai ser identificada, tá, Vivi? Até para preservar aqui a imagem dela, vou pedir para que ela fique aqui. Ela tem esse relacionamento com ele há mais ou menos 5 anos, eles têm uma filhinha pequena e ela trabalha lá na lotérica. E como você falou, eu imagino que todo mundo que saiu correndo ali achou mesmo que podia ser um assalto, né? Eu acho que ninguém imagina que ele entrou com esse macaco para pegar ela. Boa tarde para você. Meus sentimentos aí por estar passando por uma situação dessa. O que aconteceu? O que ele gritava quando ele chegou lá, enlouquecido? Nesse momento eu não estava mais na lotérica, eu já tinha ido para minha casa. Ele já tinha passado lá antes e me agredido. Após ele sair da minha casa, ele se deslocou até o meu serviço e fez a quebradeira lá. Não ameaçando só a mim, ameaçando a todos, as colegas de trabalho, diz que vai ficar lá com uma arma, uma pistola, e todas que saírem dali de dentro ele vai meter bala. Isso porque há 2 meses atrás, de lá pra cá, eu venho tentando colocar um fim no relacionamento e ele não quer aceitar. E ontem, à noite, ele me fez uma ligação, aí falou pra mim que não ia mais pagar a pensão da nossa filha. E aí eu peguei e pedi para ele tentar fazer isso para mim até final do ano, que ano que vem eu ia arrumar a creche para ela. Aí tudo bem, desliguei o telefone e ficou por isso mesmo. Quando foi hoje de manhã, às 8h30 da manhã, ele me liga, lá eu já estava no serviço, ele me liga e já começou a me ofender, a me xingar de diversos palavrões, dizendo que se eu aparecesse na frente dele, ele ia tirar sangue de mim, ia me atropelar. E em seguida ele pegou e falou que ia na minha casa. Então eu fiquei preocupada e com medo dele fazer alguma coisa com as minhas filhas, principalmente com a minha filha mais velha de 7 anos, porque ele tem um ciúme doentio do pai dela, né? Vive me acusando de ter um caso com ele. Então eu peguei um Uber e fui para a minha casa. 5 minutos depois de eu chegar, ele chega lá. Assim que eu abri o portão, ele já veio com agressão para cima de mim. Já veio me batendo, me deu bufetada na cara, me enforcou. E em seguida ele pegou e saiu. E continuou me ameaçando, dizendo que vai chegar, vai matar todo mundo lá, vai derrubar a casa por cima da gente. E isso tudo porque
Ele acha que ele é meu dono. E eu já falei muitas vezes para ele que não existe, ninguém é dono de ninguém. Que se não deu certo, ele tem que seguir a vida dele, que eu vou seguir a minha. Durante esse tempo todo, eu nunca desrespeitei ele. Ele sempre me desrespeitou com palavrões, me acusando, me ofendendo, em dizer que eu tinha casa com outras pessoas. Isso sem ter, porque sempre eu saí com ele. Ele sempre soube a minha rotina todinha, de casa para o serviço, do serviço para casa, quando eu saía só com ele. E mesmo assim, ele me acusava de tudo isso. Vivi, ela estava fazendo a ocorrência que ela tinha acabado de chegar, um caso que acabou de chegar mesmo aqui para a delegacia. E o que acontece? Ela falou que ele fala que não é ela que quer tomar a decisão de separar dele, não. Ele, na cabeça dele, outras pessoas estão influenciando ela. Outras pessoas estão fazendo a cabeça dela. Você imagina, Vivi, uma pessoa que é agredida, uma pessoa que tem um relacionamento com um homem completamente louco, que é o que a gente mostra nas imagens, que usa um equipamento, uma ferramenta de um carro para destruir o local de trabalho da companheira, da ex-companheira, porque tem 2 meses que ela falou para ele, chega, não quero mais. E na cabeça dele não é uma decisão dela, é uma decisão de quem está ao redor, que coloca coisas na cabeça dela. Vivi, você acha que ela precisa que alguém coloque alguma coisa na cabeça dela diante do relato que ela traz de violência que ela passou e passa com esse homem? Ela precisa que alguém decida a vida dela a não ser ela mesma? Olha só que loucura, né? Quando ela tem essa coragem de se afastar de um homem como esse, ela não precisaria de mais ninguém ali contando que ela está vivendo um terror, né? As pessoas não precisam passar por isso. A gente sabe que relacionamento sadio é aquele que a pessoa tem respeito respeito uma pela outra, né? Existe amor. Nesse caso daí, é uma obsessão, porque para esse homem, além de ameaçar a vítima, ameaçar todas as pessoas em volta dela, porque a gente observa ali naquela imagem a fúria com que ele entra nesse espaço em que ela nem estava. Então ele sai ali quebrando, destruindo tudo. Olha só a força desse homem com esse macaco na mão, com esse equipamento. Se pegasse em alguém, a gente não sabe nem o que poderia acontecer. Agora, Vanessa, ela chegou aí, e você disse que é uma notícia quentinha, né? Acabou de acontecer isso, ela está aí justamente para poder registrar a ocorrência. E o delegado, nesse momento, qual vai ser o caminho dessa investigação, né? Ela já contou onde esse homem mora, como é que vai ser daqui para frente? Sim, Vivi, inclusive tem aqui as marcas da unha dele, sabe? Tem a unha dele aqui no ombro, tem a unha dele aqui, ó, nessa parte próxima à axila, que ela relatou, né, que ele pegou ela. Você sabe onde ele pode estar escondido? Você sabe para onde ele pode ter ido? Não, outras vezes, ele me ameaçava, ele dizia que ia sumir e que eu não ia nem ter notícia dele, porque ele tinha dinheiro para sair para fora do Brasil. Ele sempre relatou isso, que eu poderia procurar, mas eu não ia encontrar ele. Mas eu já passei o endereço dele, os 2 endereços dele que eu sei, eu passei para a polícia. Eu vou pedir, inclusive, para o delegado falar com a gente agora. Encosta um pouquinho para cá, só para eu... Obrigada, para eu pedir para o delegado entrar em cena aqui. Doutor, nossa, a gente fica assim... Eu não sei nem o que comentar, não sei nem o que dizer, né? A gente, como mulher, a vontade é de abraçar uma pessoa dessa e falar assim... Vamos recolher num potinho para ela nunca mais encontrar com ele. E muito menos as 2 filhas que ela tem. Uma filha que ela tem com ele e a outra que ele morre de ciúme, que é filha de um outro homem. Quais são os passos agora? Ela traz esse caso, o senhor tem as imagens, a loucura que ele fez, a loucura que ele já fazia, o corpo dela machucado por ele. Bem, os próximos passos agora são tentar prender esse elemento em flagrante. Caso a gente não consiga prendê-lo hoje, iremos representar pela sua prisão, uma vez que as imagens são bastante fortes e o relato da vítima também. Como você bem disse, um macaco desse, pesado, se cai no pé por acidente de alguém, já machuca. Imagina ele ser lançado com força contra a cabeça de alguém, especialmente da pessoa que ele diz que ama, né? Eu não vejo amor ligado a esse tipo de atos de violência e de possessividade, como a moça bem relatou. Eu não sei nem se o vidro lá, Vivi, eu vou até perguntar aqui depois se é blindado, né, por se tratar de uma lotérica, é um lugar que tem muito dinheiro ali, eu não sei nem se é blindado lá, é blindado, ela confirma pra mim que é, porque ele bate ali, porque eu acredito que se não fosse blindado, quando ele bate com o macaco,
os estilhaços, mesmo vidro temperado, né, ia quebrar, não ia soltar, mas ia quebrar. Então as duas possibilidades aí de tanto vidro normal quanto temperado, mas como era blindado, ele acaba batendo ali, ele joga a cadeira também pelo chão. E como você abriu bem, Vivi, falando, eu acho que quem estava ali pensou, ou é alguém em surto, ou é um assalto, mas não imaginou que realmente ele estava atrás, sabe de quem? Como a gente falou o tempo todo aqui, você que pode estar, passou por ali pelo local, atrás da mãe, da filha dele. Ele tem uma filha com ela. A mãe da filha dele. E você sabe uma dúvida? Inclusive, ontem a gente mostrou aqui esse dispositivo que está sendo entregue na própria delegacia do Viva Flor. Ela já pode sair, delegado, eu acho que você está me ouvindo aqui, né? Obrigada aqui pela participação. Ela já pode sair hoje com esse dispositivo para dar mais tranquilidade para ela, para que em qualquer momento ela possa acionar esse botão de pânico? Excelente pergunta, Viviane. A gente já vai tentar implementar, porque o dispositivo foi lançado ontem, né, pela Secretaria de Segurança, e a nossa seção de atendimento à mulher já vai entrar em contato para ver se a gente já consegue inaugurar esse dispositivo com essa vítima, a fim de dar a ela um pouco mais de uma sensação de segurança e tranquilidade, deixando claro que, caso alguém tenha notícia dele, ajude a polícia a tranquilizar essa mulher, a família dela, fazendo denúncia pelo 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, para que possamos agir rapidamente, tirá-lo de circulação e, assim como a companheira do policial reformado, dar a ela um pouco mais de tranquilidade com a prisão desse elemento. Eu queria até apontar um ponto aqui, Vivi, com relação a essa história que a gente traz. Quando o delegado fala de delegacia especializada, a gente sabe que tem as delegacias especializadas para isso. Mas, como a gente mostra aqui, mesmo não sendo uma delegacia especializada, é uma delegacia, qualquer delegacia está pronta, né? Aqui como a 27ª Delegacia de Polícia aqui, com o doutor Fernando à frente, mas qualquer outra delegacia de polícia, qualquer policial militar pela rua, qualquer pessoa pode ajudar. Ela veio, eles chamaram. Como é que vocês souberam? Foi você? Quem chamou a polícia, doutor? O pessoal da lotérica, né, entrou em contato conosco devido àquele ato de selvageria e de fúria daquele cidadão entrando com um equipamento desse na mão. Muita gente olhando de relance, pôde imaginar que seria uma arma de fogo, inclusive. Então chamou a atenção. Chegou ao conhecimento da delegacia e a moça, então, depois compareceu aqui acompanhada de uma amiga para poder fazer o registro complementando a ocorrência, principalmente quanto ao que havia acontecido antes dele ter chegado à casa lotérica. Aí uma dúvida que eu tenho aqui, delegado, esse caso pode chegar a qualquer delegacia de polícia, mas aí a investigação, como se trata de violência doméstica, Maria da Penha, muda alguma coisa? Ela é encaminhada para especializada ou não há essa necessidade? Como é que é? Não há essa necessidade, nossa delegacia vai apurar. Como você bem disse, Vanessa, todas as delegacias do DF têm uma seção, que é a seção de atendimento à mulher, uma SAM, que é uma espécie de puxadinho da DEAN, para o pessoal entender em casa, onde as mulheres são atendidas, são encaminhadas para algum procedimento, caso seja necessário, como, por exemplo, tomar alguma medicação em caso de estupros, serem encaminhadas ao IML quando tem algum tipo de lesão corporal. E a própria SAM vai encabeçar a investigação juntamente com os demais agentes, e nós cremos que com a audiência grande do SBT Brasília e a participação das pessoas de bem, chegarão denúncias hoje dando conta sobre o paradeiro desse cidadão para que a gente possa efetuar a prisão. Que é o que a gente mais espera, que eu, inclusive, assim, ao olhar o semblante dela aqui, eu acho que é o que ela mais espera. Foram 5 anos, né, de relacionamento com esse homem aí, que o delegado até falou que fala que te ama, né, que diz que te ama, né? Diz que me ama. Mas eu nunca vi um amor desse. O amor quer ver o outro bem, né? Que amor é esse que maltrata? Eu acho que ele não tem amor nem por ele mesmo, porque o cara que abre a boca para dizer que só quer ter contato com o filho, se tiver com a mãe, não tem amor nem por si mesmo. Ele sempre envolveu minha família, tudo. Ele sempre xinga meus parentes, diz que meus parentes não prestam, que eu tenho que me envolver com gente ruim, como se no mundo dele só quem prestasse é ele. Talvez uma tentativa de afastar você das pessoas que realmente te amam, e aí você ficar só no mundinho dele acreditando em tudo que ele fala e faz. Isso.
já é a segunda vez hoje que eu tenho que tirar minhas filhas de dentro de casa com medo dele. Já aconteceu outra vez dele me ameaçar, só que não tinha rolado agressão. Eu tive que pegar minhas filhas e enviar elas para casa da uma irmã minha por conta de agressões dele e ameaças por palavras, né? Aí, hoje ele passou dos limites, né? Porque quando eu fui para casa eu nunca imaginei que ele ia chegar a esse ponto, me agredir, né? Fisicamente. Acostumada já com agressões dele com palavras, né? Durante 5 anos sempre foi assim, por conta de ciúmes, né? Ele não consegue entender que todo mundo tem o seu passado e eu não sou diferente. Eu tinha um passado, né, com o pai da minha filha, mas ele não consegue entender. Sempre, qualquer coisinha que a gente discutia, ele vinha jogar tudo que ele fazia por mim na minha cara, vinha dizer pra mim que eu tinha que ficar com o pai da Nicole, que ele que era um cara ruim. Você não precisa nem falar o nome das suas filhas, desculpa até te interromper. Ele tem quantos anos e você tem quantos anos? Eu tenho 32 e ele tem 46. Ou seja, Vivi, não é um adolescentezinho e nem que fosse teria aí algum tipo de argumento para agir dessa maneira. É um homem adulto, um homem criado, um homem que deveria estar aí criando a filha dela, não só a que ele tem biológica, mas também a outra que ele conviveu, que hoje tem 7 anos, mas que tinha 2 anos quando ele conheceu. Então, um exemplo aí para essas duas meninas, para que elas possam crescer e encontrar bons companheiros no futuro, porque elas também têm um futuro à frente, e que outras mulheres que passam por situações assim possam seguir o exemplo dela, procurar uma delegacia de polícia, fazer a denúncia. Não precisa esperar chegar nesse momento não de um homem surtado invadindo o estabelecimento comercial, invadindo o trabalho de uma pessoa, fazendo o que ele fez. Denuncie antes. Como ela falou, ele já fazia há 5 anos a violência verbal com ela, a pressão psicológica. Então não deixe chegar aí no limite do limite para procurar a polícia, né, delegado? Até para concluir aqui a nossa participação, agradecendo a participação do delegado aqui, o trabalho da polícia, né, Vivi? E agradecendo também a coragem dela de contar, porque além de tudo, além dessa dificuldade que as mulheres têm de denunciar, tem muita vergonha, porque ao invés de se sentirem vítimas, muitas se sentem culpadas pelo que acontece, porque essa é a ideia, né, do agressor, fazer com que a mulher seja responsabilizada. Como ele não conseguiu fazer com ela, ele tentava fazer com que as pessoas ao redor que fossem as erradas, para que ele fosse o certo e convencesse ela dessa história toda aí. Que até ele seja preso, atento, viu? Que é isso que ele merece, que ele seja localizado. A esses sinais que ela mesma trouxe, né? Que já xingava a família e maltratava e fazia com que ela se afastasse das pessoas. Então, quando a gente fala desses sinais, é em relação a isso que a gente, né, pontua aqui para as mulheres ficarem atentas, para não esperar tanto tempo chegar nesse ponto. E tá aí o número 197, quem souber o paradeiro desse homem, para trazer mais tranquilidade para essa vítima e para outras pessoas também. Vocês viram aí que ele ameaçava, era muita gente, né? Obrigada, Vanessa, até já. Delegado Fernando Fernandes, muito obrigada também por participar com a gente aqui, trazendo as informações, viu? Até mais, bom fim de semana para o senhor. E temos mostrado aqui no jornal os alertas para picadas de escorpião, né? Olha esse dado aqui, hein? Um dado mais recente da Secretaria de Saúde mostra que até o dia 15 de setembro foram 2.152 casos de picadas de escorpião, um número que já é quase o total de casos do ano passado inteiro, quando foram registrados ali 2.202 casos. Gente, uma média, se a gente for fazer, de 8 picadas por dia. Olha só que perigo, hein? Vamos conversar com a Kátia Gomes, que ela vai trazer um caso agora de uma estudante que foi picada por um escorpião. E olha só onde ela foi picada, gente. Kátia, bem-vinda, boa tarde para você. Ela foi picada na faculdade, dentro do laboratório onde ela estuda, né? Conta pra gente como é que foi. Exatamente, Viviane. Esse caso tem 7 dias, né? Foi no dia 15. Ela estava saindo ali da clínica, logo depois de ter feito, né, a aula, participado ali de um atendimento, e ela foi lavar a mão na torneira. Na hora que ela foi abrir a torneira, ela sentiu uma picada. Ela olhou para a pia e percebeu que tinha um escorpião de cor marrom. Só que como a torneira estava aberta, o animal peçonhento acabou descendo, né, pelo cano e ela não teve tempo ali de tirar uma foto para comprovar que era
de fato, um escorpião, mas ela conseguiu visualizar esse escorpião. Ela foi picada no dedo. Em primeiro momento, ela achou que não teria sido nada demais, só que rapidamente ela já começou a passar mal, a ter ali os primeiros sintomas e foi levada para o hospital pelo SAMU. Ou seja, ela começou, os sintomas ali começaram rapidamente, ela foi levada para o hospital, então a situação era de fato grave e né? Picada de escorpião pode levar inclusive à morte. Para explicar exatamente como tudo aconteceu, eu vou conversar com a estudante. Ela pediu que não fosse identificada porque ela é uma situação delicada que envolve a universidade que ela estuda. Então, para não expor mais ainda a universidade, ela preferiu preservar a identidade dela, mas vai contar tudo o que aconteceu. Ela está aqui ao meu lado. Bom, primeiro eu quero que você me conte, 7 dias depois da picada, você ainda está sentindo vários sintomas. Quais foram os sintomas que você teve por conta dessa picada? Isso, 7 dias depois eu tô sentindo fraqueza ainda, dor de cabeça, náusea, cansaço. Primeira instância, os primeiros sintomas que eu senti foi enjoo, muita dor de cabeça. No momento eu não cheguei a vomitar, mas depois teve crises de vômito, febre, tontura. Tive muitas sequências de cansaço mesmo. E fui atendida lá no posto da enfermagem da UDF, que foi encaminhada para o Hospital do Guará. Só que lá não tive tanto suporte assim, porque o hospital não tinha vaga. E o médico falou que meu caso teria agravado mais por conta da espera. Não tive suporte nenhum da UDF, momento algum. Eles mandaram uma moça da enfermagem para ficar comigo até meus pais chegarem, mas suporte mesmo não tive. E até agora eu tô sentindo os sintomas, inclusive cansaço agora. Me conta como tudo aconteceu. Você estava ali terminando o seu dia. Você tá tonta? Peraí, rapidinho, eu vou pedir pro meu auxiliar pegar uma cadeira para ela, que ela disse que tá tonta, que ela precisa sentar. Respira um pouquinho, e isso ainda é um dos sintomas da picada. Só um minuto, Viviane, eu vou pedir que ela sente aqui, porque ela disse que tá se sentindo tonta. Peraí, gente. Olha, deixa isso só meu mostra repórter até... cinematográfico ajustar a câmera aqui. Né, Kátia? Isso mostra, inclusive... Oliveira? Tá ouvindo, Viviane? Tô ouvindo. Olha só, eu queria saber, inclusive, isso daí mostra qual é o risco, né? Olha só o risco que é, inclusive, uma picada de escorpião. A gente realmente fica, toda vez que a gente comenta, né? A gente comenta aqui, nossa, como é perigoso, a gente fala o que tem que fazer logo que for picado. A gente sempre traz a informação de que para a criança é sempre muito mais perigoso, mas a gente está vendo aí que, enfim, ela deve ter em torno aí dos seus 18 anos, por aí, e... Olha só, depois de 7 dias, os sintomas que ela ainda está tendo. Inclusive, a gente fica aqui com essa preocupação em saber qual é o estado de saúde dela, né? Se ela consegue continuar falando, se ela não conseguir também trazer mais informações para a gente. Você pode contar e trazer o que ela já te contou, Kátia, até que ela consiga retomar aí direitinho e se sentir melhor. Ela, você falou, ela tem 22 anos, ela é nova, é jovem. Já tem uma semana que aconteceu essa picada e mesmo assim ela ainda está sofrendo com os sintomas. Deixa eu ver se ela... Você tem condições de falar ou você acha que não? Não consegue, ela está passando mal. Viviane, a gente está vendo, né, que ela está... a mão dela está suando, ela está com dificuldade de respirar. Ela narrou que sentiu todos os sintomas de uma picada de escorpião, né, desde o dia que aconteceu. Então, eu vou contar para vocês até ela se recuperar como que foi. Ela estava terminando a aula, ela foi lavar a mão. Só um minutinho, Kátia, porque até fiquei preocupada aí com ela. Onde você está? Tem alguém que possa dar esse suporte e ver se ela começa a se sentir um pouco melhor, levar uma água? Tem alguém em casa? A sua sobrinha? Você quer que eu chame ela para pegar um copo d'água? Não precisa? Não, o Rodrigo foi buscar um copo d'água para ela. Ela de fato tá tremendo mesmo, ela tá com dificuldades para respirar, mas ela tá bebendo água aqui agora. Qualquer coisa, se você precisar também ajudar nesse processo, você avisa que a gente volta daqui a pouquinho, Kátia. Alguém? Bombeiro? SAMU, tem certeza? Ela disse que não precisa que chame socorro, SAMU, bombeiro, que ela está se recuperando já.
Ela está aqui respirando um pouquinho. Viviane, você prefere que a gente volte daqui a pouquinho, até que ela se recupere? Eu acho melhor, Kátia, até para você conseguir ajudá-la também, para quem chegou agora e está acompanhando, né? A gente está com uma estudante que estava na faculdade e, de repente, ela no laboratório foi picada por um escorpião e agora já tem uma semana que ela está se recuperando, mas ainda tem os sintomas, como esse agora, que ela não se sentiu muito bem. Então, Kátia, vou te liberar para você conseguir ajudá-la aí a se recuperar um pouquinho melhor. E assim que tudo estiver um pouquinho mais calmo, você chama a gente novamente, viu? Porque, nesse caso, o mais importante é que ela fique bem. Obrigada, viu, Kátia? Nossa, olha, quando a gente fala escorpião, né, a gente realmente fica aqui até arrepiado. A gente está vendo aí como que isso pode evoluir, de repente até por um caso mais grave. Então, espero que ela se recupere logo. Daqui a pouquinho a gente volta com a Kátia. Vamos trazer aqui uma outra informação. Uma denúncia de violência doméstica acaba com um homem sendo preso por um outro motivo. Ao entender ali, né, ao atender uma suposta agressão contra a mulher, policiais militares encontraram uma fábrica de produção de identidades falsas. A PM mirou no que ela viu, né? Acabou acertando no que ela não viu. Quem vai trazer mais detalhes pra gente é o Maicon Leão. Maicon, boa tarde pra você. Explica pra gente como é que foi essa história. Vivi, isso aconteceu lá na quadra 206 de Santa Maria. Os vizinhos escutaram ali uma confusão que traria para eles todos os indícios de uma violência doméstica, de uma briga ali entre marido e mulher. Eles automaticamente entraram em contato com a polícia militar na tentativa de ajudar o casal ali, tentar proteger essa mulher dessas agressões. Só quando os policiais chegaram, eles se depararam com outro cenário. O som estava alto, quando eles bateram na porta, quem abriu já foi a mulher, eles explicaram que tinham recebido essa denúncia de violência doméstica e ela disse, não teve nada disso aqui não, mas o som muito alto atrás ainda, e aí eles desconfiados, para seguir um protocolo, pediu a ela para que entrassem na casa para fazer uma vistoria, para que tivessem a certeza de que tudo ali estava certinho, sem nenhum problema. Ela autorizou e quando eles deram o primeiro passo ali para dentro do quintal, Vivi, eles já começaram a reparar que ali tinha algo errado. Uns varais grandes usados para secar alguns papéis, muita tinta, e conforme eles foram entrando, eles descobriram que naquela casa, na verdade, Vivi, funcionava uma indústria de produção de identidades falsas. São tantos equipamentos, papéis, tintas importadas, inclusive, que o local se parece mais com uma gráfica. A polícia nem conseguiu contar com precisão a quantidade de cédulas de identidades ali em branco, outras já preenchidas. E como que funcionava esse esquema? Ele anunciava, Vivi, na internet a venda desses documentos, tinha para todos os estados. Você quer de Goiás, você quer do Mato Grosso, você quer da Bahia, de São Paulo, Rio Grande do Sul, tinha para o gosto do freguês. E aí ele vendia essas identidades, a pessoa fazia ali a encomenda, mandava os dados, mandava a foto, ali naquela casa era produzido o material e depois ele enviava para o destinatário. Uma surpresa, Vivi, enquanto a polícia cumpria ali o flagrante, né, fechava o cerco, de repente chegou um pedido de documento de Taguatinga, ou seja, a todo momento ali, essa falsificação de documentos ela estava acontecendo com muitos pedidos. Então esse homem foi preso em flagrante ali pela falsificação e a mulher, Vivi, que até então, pelo que os vizinhos estavam achando, era uma vítima, foi presa também. Não pela falsificação, mas porque o celular que ela estava era roubado. Então ela foi presa ali em flagrante pela receptação. Então o casal foi parar atrás das grades, a polícia conseguiu desmantelar esse esquema de documentos falsos que era vendido ali livremente na internet, sem nenhuma preocupação. Se eu não me engano, Vivi, o valor que era cobrado por documento era cerca de R$70. Ele conseguia essas cédulas ali, o papel específico, por cerca de R$40, R$45 e vendia depois os documentos com dados falsos por cerca de R$75. Foi a Polícia Militar, o Batalhão de Santa Maria, Vivi, quem prendeu esses dois, quem descobriu essa situação e quem explica pra gente um pouquinho mais de detalhes é o Tenente Pedro, que estava à frente dessa ocorrência. Vamos ver. Ao chegar no local, a guarnição fez contato com a proprietária, que informou que não havia nenhuma violência doméstica naquela residência. Porém, de acordo com a informação da solicitante que ligou no 190, ela informou que naquela residência havia gritos e quebra-quebra. Nossos policiais, então desconfiados, solicitaram que fosse franqueada a entrada naquela casa.
A proprietária então autorizou que a guarnição entrasse. Em um dos cômodos, os militares encontraram materiais para produção e fabricação de documento público, Carteira Nacional de Habilitação e RG, juntamente com alguns materiais já impressos. Havia ali material público de todos os estados do Brasil. Todos os envolvidos, a moça como o proprietário, foram conduzidos à 20ª Delegacia de Polícia no Gama. Maicon, vou te contar, hein? Que esquema profissional. Vendo ali nas imagens, inclusive, parece muito real. Olha só, a gente está rodando aí de novo para vocês. E era um material extenso. Sim, Vivi, muito material ali, como a gente diz, praticamente uma fábrica. Eram caixas com várias folhas ali já impressas, aquela moldura, digamos assim, o modelo da identidade, para que depois fossem apenas preenchidos esses dados. Com a prisão dos dois, não finaliza as investigações. Agora, na verdade, dá início a um processo de investigação, porque a polícia foi parar ali naquela casa, por um acaso, uma denúncia ali, a vizinha achando que estava salvando a vida dessa mulher, na verdade, acabou contribuindo para o fim de um esquema criminoso. A casa funcionava realmente ali como uma indústria de documentos falsos, até mesmo pela quantidade de equipamentos que tinham ali, eles conseguiam produzir em larga escala. E pelo que a polícia conseguiu ver nesse primeiro momento ali, esses pedidos chegavam também com alta demanda. Agora a Polícia Civil vai fazer a investigação justamente de filtrar quem eram os clientes, se é que dá pra gente chamar assim, né, quem compra documento falso. Quem eram essas pessoas que encomendavam esses documentos? Como a gente disse, no momento do flagrante ali, Vivi, chegou um pedido de um homem de Taguatinga. Então, assim, a polícia já está com os dados desse homem que fez o pedido ali. Claro, vai ter acesso também aos pedidos anteriores. Para onde que foram enviados esses documentos? Quais eram os interesses? Porque se a pessoa pode tirar um documento real certinho ali, você não precisa encomendar documento falso. Quem encomenda documento falso é quem está querendo algo errado, está com má intenção. Então a polícia vai trabalhar agora para identificar essas pessoas que compravam esses documentos e, claro, também responsabilizá-los. Só que a gente está falando agora de uma investigação que ela é mais ampla. Por quê, Maicon? A gente tinha ali cédulas, modelos de Goiás, Distrito Federal, Bahia, de todas as unidades da federação. E esses pedidos, da mesma forma, chegavam de todos os cantos do país. Então a polícia vai fazer ali a identificação e esses casos, por exemplo, que são de fora, Vivi, eles são remetidos para as polícias civis de cada estado para que possam fazer a devida apuração. O certo é, esse homem que até então só tinha uma passagem ali por dever pensão, agora sujou pra valer a ficha dele, Vivi. Pois é, nossa, que história. Obrigada, viu, Maicon? E daqui a pouquinho vocês vão ver também um assaltante que teve uma certa compaixão. Você vai ver essa história também, viu, Maicon, com a gente. Teve uma certa compaixão da vítima, acabou devolvendo ali alguns pertences, coisa que a gente não está acostumado a ver, né? Então daqui a pouquinho a gente vai trazer essa história pro pessoal. Vamos pro intervalo rapidinho, Maicon. A gente já volta e olha, a gente também vai falar o seguinte, você tem pet? Eles estão sofrendo com esse calorão também, viu? Você sabe como amenizar esse calor dos cachorrinhos, dos gatos? A gente vai trazer essa informação para você. Também tem aqui quem foi o sortudo, que foi, na verdade, premiado aí com os ingressos para poder aproveitar um evento no fim de semana da Patrulha Canina. Então, se você se inscreveu aí, espera que já eu te conto quem ganhou, tá bom? Até já! Estamos de volta, você que está chegando por agora, seja muito bem-vindo. Você que já está comigo, eu adoro sua companhia, por isso a gente vai para aquele momento em que a gente curte, né? Que a gente se sente mais próximo. Quando você faz uma foto, né? Tira uma foto da gente aqui assistindo ao jornal, manda pra gente pelo WhatsApp, que é o 996232421. Você já sabe que pode mandar pelo WhatsApp, você também pode mandar pelo nosso Instagram, né? Porque aqui, olha, você começa a seguir a gente, fica sempre muito antenado em tudo que está acontecendo ao longo do dia e ainda participa de concurso cultural, pode ganhar ingresso, você manda foto e participa comigo aqui do jornal. Vamos ver algumas fotos que chegaram? Olha só. Mônica, oi, boa tarde, sou a Mônica da Ceilândia Sul, estou sempre ligada nas notícias com esse jornal maravilhoso e com essa linda apresentadora Viviane. Obrigada pela minha parte aqui também, do linda, Mônica, adorei a sua foto aqui acompanhando o jornal, um beijo para você, viu? Quem mais? O Lucas. Opa, assisto a SBT Brasília todo dia almoçando. Muito bom o programa. Que bom ter esse seu retorno também, Lucas. Bom almoço para você. Continue acompanhando a gente.
Matheus, bom dia, estou assistindo o melhor jornal de Brasília, meu nome é Matheus, tenho 11 anos e amo esse jornal, e lá de Santa Maria, 11 aninhos já ficando bem informado, é isso mesmo, viu? Obrigada pela sua companhia também, Matheus. Silvanei, boa tarde, Viviane, uma sugestão de reportagem, vamos salvar essa árvore, está condenada a ser derrubada na Avenida Hélio Prates, Taguatinga Norte, em frente à Feira dos Goianos. Está aí, então, esse pedido de socorro para a árvore. Falar nisso, ontem foi dia da árvore, né? Então, a gente aqui falando de natureza, em preservação. Vamos atrás disso daí para você, Silvanei. Daqui a pouquinho, vamos para mais um? Tati. Oi, Vivi, boa tarde, estamos ligadinhos no jornal. Olha só que bom, adoro ter a companhia de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, façam isso, viu? Mandem aqui então as suas fotos, sempre as sugestões de reportagem também, que a gente está ligadinho e vai estar sempre aqui acompanhando para te ajudar a resolver, tá bom? Vamos trazer agora um caso inusitado. Eu comentei aqui antes de chamar para o intervalo, que é o seguinte: um assaltante resolveu mostrar uma certa compaixão durante um roubo que ele cometeu contra uma estudante. Isso foi lá em Samambaia. Quem vai explicar melhor para a gente é a repórter Olga Amaral. Olga, bem-vinda, boa tarde para você. Explica para a gente, é muito difícil a gente ver isso aqui, né? O que foi que aconteceu nesse caso? Boa tarde, Vivi. Boa tarde para todo mundo acompanhando a gente. Pois é, diferentona essa história, né? Graças a Deus aí houve o que a gente pode chamar aí de compaixão desse criminoso. Eu vou contar tudinho para vocês. Esse assalto aconteceu por volta aí de 11h30 da manhã em Samambaia, na QR 508. Câmeras de segurança registraram todo o processo, gente. Esse homem estava de bicicleta, ele começou a se aproximar da jovem e aí exigiu, ameaçou essa jovem de 19 anos com uma faca. A gente tem aí as imagens, ó, desse momento, que ele começa a chegar pertinho aí da jovem e aborda a estudante, ela que voltava da faculdade. Ele pegou essa mochila. Só que tem um detalhe, já estava quase indo embora, tá vendo? Ó, a imagem mostra. Aí a jovem, de forma bastante calma, gente, que fique muito claro isso daí, ela pediu ao criminoso que ele devolvesse pelo menos os livros. Ela voltava da faculdade, né? A gente sabe, estudante, uma batalha danada para conseguir os livros. Muitas vezes, né, são títulos bem caros, obras bem caras, e aí ela teve essa consciência e essa calma de pedir para o bandido. Ele foi, pegou o celular da vítima e devolveu a mochila. Esse caso foi registrado na delegacia até umas 10 horas da manhã. Eu conversei com a polícia, o homem ainda não tinha sido identificado e nem preso. Mas a questão é, tá aí a imagem dele, o que vai facilitar o trabalho, a ação da polícia nesse caso de investigação para que ele seja identificado e preso o mais rápido possível. Imagine, Vivi, o susto dessa jovem, né? E a valorização do quê? Do material que ela precisa. Voltando da faculdade ali, em plena luz do dia, a gente até observa a ousadia desse criminoso que abordou essa jovem voltando da faculdade, né? Os dois extremos, a violência e o estudo, Viviane. Pois é, graças a Deus ela conseguiu recuperar pelo menos a mochila com os livros dentro e outros pertences também. O criminoso, ele fugiu levando o celular dessa jovem de 19 anos. Não, e a gente observa ali, como você falou, né, nas imagens a gente está olhando que ele faz isso tudo numa tranquilidade, numa região ali com várias casas. Ele não se importa com câmera de segurança, não se importa que outra pessoa possa aparecer ali para poder realmente gritar, pedir socorro, enfim, a situação dele ficar mais complicada. Agora, a calma dela também, né, que graças a Deus conseguiu ainda ali depois conversar com ele. E eu vou te falar, eu não sei até que ponto isso vai amenizar ou não a vida dele, né, por ele ter devolvido essa mochila, mas enfim, que bom que pelo menos ele teve essa consideração de devolver ali a mochila com os livros para essa vítima. Mas de qualquer forma, enfim, cometeu esse crime. Então tá aí para você na tela essa imagem e também um número, gente, é 197 para você se identificar esse homem e ajudar a polícia a encontrar esse assaltante. Obrigada pelas informações, viu, Olga? Um beijo para você.
E um ato de vandalismo no centro da capital fez parte do gramado ali da Esplanada dos Ministérios virar uma grande poça d'água. As imagens feitas pelo nosso cinegrafista, o Rogério Silva, mostram, olha só, a quantidade de água que acabou jorrando. Agora você fica se perguntando, meu Deus, o que aconteceu, né? Nessa secura, nesse calorão, que água é essa? Porque não foi da chuva, né? Pense. Foram furtados os registros de controle da rede. Tem condições, gente? A CAESB informou que a estrutura foi fechada e uma equipe de manutenção passou a manhã no local realizando os reparos necessários. A gente até viu ali uns carrinhos ali que, se eu não me engano, eram já fazendo todo esse reparo. Apesar da situação, não foi preciso parar esse fornecimento de água para a região. A companhia finalizou dizendo que vai adotar as providências necessárias para apurar esse caso. Não tem cabimento, né? E estão preparados aí para o calor do fim de semana? Pode passar de 35 graus, segundo o IMET, hein? Imagina enfrentar esse calorão nesses últimos dias com a ajuda de um ar-condicionado. Seria bom, né? Seria bem mais tranquilo. Agora imagina ter esse ar-condicionado e não poder usá-lo. É isso que está acontecendo em uma escola de Sobradinho. A gente vai ver numa reportagem do Maicon Leão. O calor que tem feito nos últimos dias, até ao ar livre, tem sido difícil de enfrentar. Agora imaginem uma sala de aula, fechada, com mais de 30 alunos e às vezes com apenas um ventilador funcionando. Essa tem sido a realidade dos alunos e professores da escola classe 15 de Sobradinho. O Gustavo já tem sentido o efeito desse calor. É muito calor, a gente fica suando e fica caindo um molhado da nossa cabeça na atividade. À medida que o dia vai esquentando, a turma começa a suar e os sintomas aparecem. A pressão baixa, eles reclamam de dor de cabeça, às vezes de dor de barriga. Eles suam muito, muito mesmo. E reclamam um pouquinho de falta de ar. O que resolveria esse problema? Um ar-condicionado. Ele até já está na sala, mas não do jeito que imaginavam. O sonho de ter um ar-condicionado na sala de aula é antigo. A direção começou a fazer os pedidos há cerca de 10 anos. Em 2021, uma emenda parlamentar viabilizou a compra dos equipamentos. E no ano passado, eles foram instalados em todas as salas. Mas o que parecia o sonho do fim dos dias quentes, na verdade, não funcionou bem assim. É que quando os aparelhos são ligados, a energia de toda a escola simplesmente cai. E aí fica todo mundo no escuro. Não tem como funcionar e eu não posso ligar um pavilhão e deixar os outros desligados, né? Não seria justo com todo mundo. Segundo a direção, desde o ano passado, a Regional de Ensino tem se movimentado para resolver o problema, que seria montar uma subestação na escola e a Neoenergia trocar o transformador que abastece o local para aguentar os 25 aparelhos ligados. Mas até agora nada. O pai do Gustavo, do início dessa reportagem, também tem buscado ajuda, enquanto o filho passa calor na sala de aula. Eu estive pessoalmente na administração de Sobradinho 1, conversei com o administrador, abri um requerimento lá junto à administração. O administrador falou naquela oportunidade que iria vir pessoalmente ver a situação, mas até o momento a gente não teve nenhuma resposta. É como se fosse uma mobília que você tem, linda, mas que você não pode utilizar, fica inútil. Ô, gente, tadinho, viu o Gustavo, né, suando, como é que pode? A Neoenergia informou que está tudo certo com a rede de distribuição. O problema é a rede interna da escola, que é antiga e aí não suporta aparelhos de ar-condicionado. E completa explicando que é preciso modernizar as instalações. Fica a dica aí, né? Bom, a Secretaria de Educação, a gente também procurou, disse que sabe da necessidade dessa reforma, mas que ela não pode ser feita com os alunos em sala de aula. E contou que discute a melhor viabilidade para executar um projeto de modernização. Bom, o que a gente fica aqui torcendo é que tenha esse prazo, então, até as próximas férias, para que possam, então, colocar esses ar-condicionados, porque já estão lá, né, para as crianças poderem estudar com um pouco mais de tranquilidade. A gente está sofrendo, né? E os pets? Como é que é a situação para eles? Como amenizar o calorão dos bichinhos?
Olha, tem inclusive uma dica que a gente recebeu aqui pelo nosso WhatsApp. Vou colocar aqui para vocês. A Alicia, ela colocou aqui: boa tarde a todos. Os animais de rua estão sofrendo demais com esse calor. Ela aqui, né, solidária, pensando até não é nem no pet dela não, mas nos cachorros de rua. Gostaria de pedir para quem puder colocar uma vasilha de balde com água na rua, se for morador de casa. E aos que moram em apartamento, embaixo do bloco. Vamos ajudar a fazer o bem, nos faz bem, gratidão. Ela falando, né, está nessa semana da gratidão. E aí, é ótima ideia, viu? Adorei, obrigada pela sua ideia, Alicia. Só tem que tomar um cuidado aí, para trocar essa água, não deixa mais ali mais de um dia não, porque a gente já sabe que água parada é um risco danado para dengue. A gente sabe que até aquelas tampinhas de garrafa, se ficam ali depois acumulam água, é um perigo. Então, às vezes, deixa ali embaixo, né, no prédio, deixa ali na porta de casa, mas de repente, agora não está chovendo, mas vai molhar alguma coisa, fica aquela água, então a minha própria água parada, não passou nenhum cachorro, fica ali, já é um risco a mais. Mas super gostei da sua ideia. E esses cuidados com os animais, eles têm que ser redobrados de fato. Atenção, então, na hora de passear, ver o horário. Muitas vezes a gente vê, né, o dono passeando com o cachorro ali no horário do almoço, meio-dia. Tadinho, fico imaginando a pata desse cachorrinho. E na rotina de casa, também tem que ter atenção. Então, a repórter Vanessa Vitória, ela tem dicas para ajudar a refrescar a vida dos pets também. Conta pra gente, Vivê. Meu Deus do céu, tá muito quente, tá? Um calorão danado. Imagina só, nós que não somos assim tão peludos, né? Tem ser humano peludo aí, né? Tem até ator famoso cheio de pelo, mas não é a maioria da população não, e mesmo assim a gente sofre com o calor. Imagina então os pets. Ó, tem um Augustus aqui, deixa eu ver se ele vai deixar passar a mão nele, é meio desconfiado. Será que o Augustus, assim, com o pelinho ralo, também sente esse calor todo? Quem vai explicar pra gente e dar dicas do que a gente pode fazer para salvar os nossos bichinhos nessa época do ano é a doutora Rafaela, que tá aqui do meu lado. Oi, doutora, boa tarde para você. Gente. E aí? Ele tem o calorão todo, é menos peludão, ele sente menos do que um outro cão que é muito peludo? Tem alguma diferença? Sim, mas como todos eles, no geral, não têm a termorregulação que nós, seres humanos, temos, né? A única forma que eles têm, a principal, é pelo respiratório, eles não transpiram. Então, eles sofrem bastante com calor, muito mesmo. E aí, quais são as dicas? O que fazer? Quem tem um cachorro de pelo menor, assim, como Augustus, e quem tem um cachorro muito peludo como o meu, gente. Eu tenho um cachorro peludão, e o bichinho é peludo, e eu vejo que ele fica para todo lado, se encostando ali nos lugares mais frescos. E assim, doutor, uma dica que eu tenho feito, pelo menos pro meu, é dar uma pedrinha de gelo. Eu não sei se funciona. Tá, funciona sim, mas não é recomendado dar a pedra de gelo para ele. O ideal é que você coloque na água para deixar a água mais gelada, né? Para ele ingerir mais água. Então, as dicas para tanto de pelo curto quanto de pelo longo é fornecer mais água, deixar mais potes espalhados pela casa, pode colocar as pedrinhas de gelo dentro da água, né? Banhos semanais, cães de pelo longo que possam ser tosados, né? Não raspar, porque o pelo também ajuda na termorregulação do paciente. Olha só, a gente anda por aí, a doutora tá aqui de tênis, eu tô de sapato, mas o Augusto não tem. Tem gente que até coloca sapatinho, né, em cachorrinho. Como é que faz o asfalto, a calçada quente? Tem horário certo para passear com pets? Sim, de preferência no início da manhã, né, e finalzinho da tarde. Então, no horário de 10 a 5 horas da tarde, não é recomendado passear nesse horário, porque é muito quente. E realmente, quando for passear, mesmo que nos horários mais frescos, sempre optar por locais que tenha sombra, árvores, né, que o piso seja mais de grama, para não acontecer de machucar, porque pode queimar assim o coxinho dos nossos bebês, né? Tem alguma outra dica aí que a gente não falou, doutora, que é importante fazer em casa? Não sei, de repente dar uma aguinha de coco, sei lá. Sim, pode sim dar aguinha de coco, é até uma forma de fazer com que eles bebam mais água, né? Deixar eles sempre em locais arejados e frescos. Ter maior cuidado com petzinhos obesos,
né, idosos ou pacientes que são braquicefálicos, né, que tem um focinho mais achatado, porque se o músculo já tem essa dificuldade de manter sua temperatura, imagina quando obeso, com um focinho achatado, que é mais pela respiração que eles controlam, né? A gente falou essa semana do Parque da Cidade. Vai passear com seu pet, lembrando, se for de médio ou grande porte, focinheira, e aí, hidratação, protetor solar, tudo que eles precisam. Obrigada, doutora, pela sua participação. Obrigada, Augustus. Eu tô morrendo de medo dele, ele morrendo de medo de mim. Ai, que bom, adorei as dicas, eu espero que te ajudem a dar mais tranquilidade, um alívio aí pro seu cachorrinho, pro seu gato também, né? Agora, a gente estava falando ali de pet, mas até os animais do zoológico estão precisando de cuidados especiais para aguentar esse calorão, viu? Veja só, os animais ganharam picolés, feitos especialmente para eles, olha lá que bonitinho. O tamanho varia de acordo com o bicho, viu? Um urso se pendurou ali nessa sobremesa gelada. Esses blocos de gelo vêm com suco, pedaços de frutas ou até mesmo carne. Já o elefante, ele adorou mesmo, foi um banho. Gente, a gente está vendo aí as frutas congeladas por enquanto. Olha só como é que esses bichos conseguem se refrescar por lá. E depois o elefante foi mesmo um banho danado que ele gostou. Enfim, gente, então todo mundo precisando redobrar a atenção e realmente se hidratar, porque o calor tá forte e vai aumentar, viu? Inclusive, para o fim de semana aí a previsão é de mais calor, pode passar aí dos 36 graus, de acordo com o IMET. E olha só que legal, um banheiro público do setor comercial sul foi tema do 8º Festival Internacional de Intervenções Urbanas. No evento, os coordenadores da Ação Solidária revelaram a importância do espaço que proporciona atendimento para a população em situação de rua. E aí, sobre esse reconhecimento internacional, a gente vai conversar agora com a Kátia Gomes, que está nesse momento com o coordenador-geral do Instituto, e ela vai trazer para a gente as informações, né, Kátia? O banheiro público aqui do setor comercial sul, esse todo bonito, reformado, aqui atrás de mim, virou tema de um festival internacional. Esse banheiro foi construído para atender principalmente pessoas em situação de rua, mas ele tem atendido também toda a comunidade e as pessoas que frequentam aqui o setor comercial sul. Agora, para explicar por que e como esse banheiro foi parar no festival internacional, eu vou conversar agora com o Rafael Reis, que é coordenador geral do Instituto no Setor, que é uma organização que ajuda pessoas em situação ali de vulnerabilidade. Rafael, eu quero entender, saber como e por que o banheiro virou tema de um festival internacional. Eu acho que o banheiro ele é uma experiência que ele pode ser compartilhado com países e outros espaços públicos para que as pessoas possam entender qual foi o modelo e o que possibilitou que esse equipamento fosse colocado à disposição da sociedade, né? E a grande sacada foi essa construção colaborativa, né? Uma união entre governo, sociedade civil e empresários do setor comercial sul, que possibilitou que esse banheiro fosse reformado e colocado à disposição da comunidade. Os empresários reformaram o banheiro, que estava há muitos anos abandonado. O Instituto adotou o banheiro através do programa Adote uma Praça do governo do Distrito Federal e a administração regional do Plano Piloto hoje é responsável pela água e a luz, pagar mensalmente a água e luz do banheiro. E a comunidade, que é a grande protagonista, responsável por utilizar e manter o banheiro nas condições, contando também com o apoio do Salu e da Jerusa, que são pessoas que já estiveram em situação de vulnerabilidade e que hoje são responsáveis por manter o banheiro nas condições, um banheiro limpo, cheiroso, que fica à disposição, gratuito e que as pessoas podem usar das 9 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Antes do banheiro, a gente sabe que o setor comercial sul é uma região que tem muitas pessoas em situação de rua vivendo aqui, então às vezes elas não conseguiam utilizar um banheiro, não tinham um banheiro adequado, ou acabavam fazendo as necessidades no meio da rua. Isso também traz mais saúde para essas pessoas. Sim, traz mais saúde para as pessoas, traz mais saúde para o território nessa dinâmica de promoção do saneamento, que é algo tão básico e que a capital do país, há algum tempo atrás, não tinha um banheiro
num dos principais pontos comerciais que passam centenas de pessoas por dia. Então essa experiência ela é muito importante para que as pessoas possam olhar para o que a gente está fazendo aqui colaborativamente, né, com a comunidade e replicar essa iniciativa em outros locais. Eu acho que nem todo mundo deve saber, mas o Distrito Federal possui diversos outros banheiros como esse que estão desativados, que podem ser reformados e adotados por outras organizações e que a gente possa ter espalhado pela cidade, né, diversos banheiros públicos. Agora me fala, como que a ideia do banheiro foi recebida nesse festival? As pessoas elogiaram? Como que chegou lá? Então, foi uma iniciativa muito elogiada, né? Tanto pela sociedade civil, pelo próprio governo, né? O governo do Distrito Federal ele reconhece a importância do banheiro e dessa iniciativa. Então, o Festival Internacional recebeu muito bem a nossa iniciativa. A gente teve a oportunidade de conhecer outros projetos e a nossa ideia é que a gente promova um intercâmbio e que essa iniciativa ela seja, além do Distrito Federal, espalhada por diversas outras cidades do Brasil e da América Latina. Ah, ótimo, então. Muito obrigado, Rafael. Parabéns, né, por essa iniciativa do No Setor que tem trazido muita dignidade para as pessoas aqui do setor comercial sul. E é isso, então. Eu volto com você no estúdio, Viviane. Obrigada, viu? Que iniciativa bacana, né? Olha, a gente vai falar daqui a pouquinho, gente, de uma história absurda. Uma mãe que produzia um material pornográfico com a própria filha e vendia. Olha, é até difícil de acreditar, né? Mas enfim, é sexta-feira, a gente também vai falar aqui sobre o nosso concurso. Vamos saber quem é que vai para o musical da Patrulha Canina. Você, colocou seu comentário lá? Será que é você, hein? Daqui a pouquinho eu volto, você me espera. Bem rapidinho, já volto. Estamos de volta e hora de conhecer quem vai ganhar os ingressos para o musical da Patrulha Canina, hein? Você participou com a gente? Antes de mais nada, eu quero agradecer. Foram tantas participações, tantas histórias interessantes. Teve poema, histórias emocionantes, comentários, até em inglês, viu? Tem lá no nosso post no Instagram. A gente colocou aqui para vocês, né? Vocês podem sempre seguir a gente, porque volta e meia a gente está trazendo aqui algum concurso. Então aqui, olha, nesse post aqui, quer ir ao musical da Patrulha Canina? Muita gente colocou lá uma mensagem, cada mensagem mais linda que a outra. E aí, a gente não estava se aguentando ali, viu? Porque a gente queria dar ingresso para todo mundo. E aí tem uma surpresa, eu vou contar. Peraí, primeiro deixa eu contar quem é que ganhou esse nosso concurso aqui para receber 4 ingressos para o musical. Vamos colocar aqui na tela, olha só. A Jéssica, gente, ela escreveu assim, olha. Oi, meu nome é Jéssica, eu sou mãe de 3 filhos, um de 5, uma de 6 e outro de 11. Ela está desempregada. Ontem, que foi no dia 18, né? Foi aniversário do filho dela de 5 anos. Ele queria muito ter uma festa da Patrulha Canina, mas ela não pôde. Então ela ficaria muito feliz em ganhar o ingresso para poder levar ele para esse musical. Tá aí, pode levar o filhote, dar de presente de aniversário então para ele, viu? E como eu disse para vocês, a gente estava aqui com essa vontade de dar ingresso para tanta gente, porque foram histórias incríveis ali, que a gente queria ver todo mundo feliz. E aí nossa produção fez o quê? Conseguiu mais 4 ingressos para presentear mais uma família. Então, olha, a Pâmela que conseguiu pra gente, hein, Pâmela? Obrigada. Quem foi que ganhou? Vamos ver? O Vinícius Gustavo. Olha só a história dele. Meu nome é Vinícius, tenho 2 filhos apaixonados pela Patrulha Canina. Temos 2 cachorros. O nome de um é Sky, que é essa aqui, né? Essa rosinha aqui. E o outro, o Hubble, que é o de amarelinho. Eles são muito apaixonados então, pela Patrulha Canina. O filho estava hospitalizado por vários dias com crise de convulsão. Queria muito levar o filho dele, então, para poder presenteá-lo. Ele gravou vários episódios da Patrulha Canina no celular para poder ele ficar assistindo enquanto ele estava no hospital. E aí ele termina ali, né? Espero que dê certo, que ele possa ganhar. Vinícius, também você, hein? Pode realizar o sonho aí do seu filho, opa, quase que eu caio, para poder levar para esse musical da Patrulha Canina. Então, mais uma vez, obrigada, viu, todos vocês que estão participando. Fiquem de olho, acompanhem aqui o nosso Instagram, comece a seguir a gente, porque a gente está soltando várias vezes umas promoções. E aqui também no nosso jornal. Nossa produção já entrou em contato com vocês, hein? Jéssica, Vinícius, fiquem de olho aí nas mensagens que estão chegando para vocês pelo próprio Instagram, mas naquela mensagem privada. Tá bom? Eles vão explicar direitinho como é que vocês vão fazer para ter acesso ao show e levar a criançada para se divertir.
Lembrando, a gente está mostrando aí para vocês um pouquinho de como que é esse show. E façam vídeos, viu? Vou pedir para vocês aí, Jéssica, Vinícius. Mandem pra gente, mostrem como é que foi a participação de vocês, como é que a criançada ficou ao ver esse show de pertinho, tá bom? Esse musical. E vai ser muito legal, na segunda-feira eu mostro aqui. E 2 homens morreram em um acidente entre uma ambulância que transportava um paciente e uma motocicleta na BR-251, sentido Unai, Minas Gerais. Um motociclista. O acidente foi ontem à noite. Os 2 homens estavam de capacete. Quando os bombeiros chegaram no local, uma das vítimas estava em parada cardiorrespiratória. Os militares tentaram reanimar a vítima por 30 minutos. Ele até foi levado, né? Uma das vítimas ali foi levada para o hospital de base, mas não resistiu e faleceu. Já na ambulância, tinham 5 pessoas, o condutor, a médica, a técnica de enfermagem e um paciente para o hospital de Unai. A rodovia ficou totalmente interditada durante o atendimento das vítimas. A PM de Goiás e a PRF ajudaram nessa ocorrência. A gente vê aí, né, muitas pessoas ali tentando ajudar, acelerar esse atendimento. E até o momento ainda não temos a dinâmica para entender o que foi que aconteceu para esse acidente ter acontecido nessa via. Olha, 2 homens suspeitos de homicídios praticados no início deste mês foram presos em Taguatinga. O crime ele foi por conta de uma dívida de R$50 por venda de drogas para um dos autores. E ao que tudo indica, teve uma discussão durante a cobrança feita pela vítima, que acabou morrendo depois de ser baleada. Detalhes chegando então com o Maicon Leão. Maicon, conta pra gente, por favor. Oi, Vivi, essa vítima aí, o Alan Douglas, de 21 anos, ele foi executado, mas como você bem disse, antes disso, do crime acontecer, houve uma discussão ali pela cobrança. Ele foi até um dos autores, que tem 29 anos, e cobrou esses R$50 que seriam provenientes ali do comércio de drogas. No momento, os dois discutiram ali. Segundo a Polícia Civil, houve uma troca de ameaça pelas duas partes, tanto do Alan quanto por parte do autor ali, que depois se transformou em autor desse crime, e os dois, Vivi, acabaram seguindo o seu caminho ali depois dessa discussão. O que o Alan não esperava era que logo depois, esse homem de 29 anos, acompanhado do cunhado, que tem 22, fossem até o local em que esse crime aconteceu, armados. Vivi, tudo foi registrado pelas câmeras de segurança, que inclusive a gente tem nas imagens. O Alan estava em frente a um comércio ali, dá pra gente até ver que quando os dois se aproximam, um deles armado, o Alan tenta fechar a porta ali do estabelecimento, que é daquelas de correr, se esconde ali no interior, inclusive atrás de um carro, mas ele não consegue travar a porta, que na sequência é aberta pelos dois criminosos. Eles entram no estabelecimento, perseguem a vítima, que fica encurralada ali no fim desse estabelecimento, e efetuam vários disparos. O Alan acabou morrendo depois dessa situação, mas com as imagens, Vivi, a polícia conseguiu fazer ali o levantamento das investigações e identificar os dois suspeitos que foram presos agora preventivamente. O delegado que está à frente do caso tem mais detalhes pra gente. O fato teria acontecido devido a uma dívida de drogas que um dos autores teria com a vítima, no valor de aproximadamente R$50, e devido a isso eles teriam ido no local para poder supostamente negociar essa dívida, só que lá teria acontecido desentendimento e acabou acarretando na morte de Alan Douglas. Após o fato, os autores se evadiram do local. Um dos autores tem 29 anos de idade e o outro 22 anos de idade. Depois de devidamente identificados, finalizamos a investigação, encaminhamos o procedimento ao judiciário e representamos pela prisão preventiva de ambos os autores, que foi deferido, e no dia de ontem, dia 20 de setembro, nós conseguimos capturar ambos os autores, que estão agora à disposição da Justiça. Eu continuo com você aqui, até porque você vai trazer informações sobre um outro caso que eu vou te contar. É até difícil da gente acreditar, da gente trazer para vocês que estão acompanhando. Olha, uma mulher foi presa suspeita de vender vídeos de pornografia gravados com a própria filha. Uma criança, gente, de 8 anos. E ela teria vendido a foto da menina por R$3.000 em posições sexuais determinadas pelo comprador. Nossa, é assim, no mínimo repugnante essa história, Maicon.
Pois é, Vivi, esse é um tipo de situação que a gente espera de qualquer pessoa, menos da própria mãe ali. A gente está falando, como se disse, de uma criança. E aí, Vivi, como é que a polícia ficou sabendo dessa história? Essa própria mãe procurou a delegacia ali para dizer que estava recebendo ameaças. Ela disse que tinha entrado ali nas redes sociais, viu uma proposta de empréstimo e ali acabou conversando, negociando com esse homem que acabou oferecendo para ela R$3.000 para que ela enviasse fotos da filha. A gente está falando, eu reforço, de uma criança em posições sexuais, que ele falasse ali, ó, eu quero uma foto assim. Ela ia lá e mandava. Olha, eu quero desse outro jeito. Ela ia lá e mandava, e isso ela foi enviando as fotos. Quando ela percebeu que o homem não ia fazer a transferência, ela parou de mandar as fotos, Vi. Só que aí já era tarde demais. Esse outro homem, que também é um criminoso, já estava divulgando essas imagens também nas redes sociais. Outro crime de pedofilia, ele quer compartilhar essas imagens também. E aí ela começou a ser ameaçada por esse homem, que era para mandar mais e tudo, e aí ela procurou a delegacia. No meio da situação, os policiais pediram, Vivi, para ver o celular e entender essa história do empréstimo, porque até então ela tinha escondido essa parte que tinha recebido a oferta ali das fotos, que ela iria mandar as fotos e depois receberia o dinheiro. Quando os policiais tiveram acesso ao aparelho, aí sim eles descobriram o que tinha acontecido, que ela estava sim comercializando fotos pornográficas da filha, uma criança, como se diz, de 8 anos ali. É até complicado de se entender como é que a mãe chega nessa situação, aceita uma coisa dessas. E aí, automaticamente, ela que chegou na delegacia se passando por vítima, acabou, na verdade, sendo presa. Então, é em flagrante ali. Essa criança agora vai ficar aos cuidados de outros familiares ali, mas a mãe que foi para a delegacia como vítima não conseguiu sair de lá não, Vivi. Nossa, Maicon, eu fico aqui me perguntando, viu, como é que uma mulher, porque na verdade é até difícil a gente dizer que era uma mãe. Quando a gente fala em mãe, a gente está falando em cuidado, em carinho, em proteção. E nesse caso, essa mulher está tirando foto da própria filha, né, para poder divulgar isso daí em troca de dinheiro. Um dinheiro que ela nem recebeu depois, né? Olha, obrigada pelas informações, viu, Maicon? E uma viatura da polícia pega fogo dentro do pátio do 18º Batalhão de Braslândia. Olha a altura das chamas que tomaram conta do carro. A coluna de fogo vinha de uma viatura que estava estacionada ali no 18º Batalhão. Policiais militares estiveram no local e aí desconfiavam aí que o fogo pode ter sido provocado de forma criminosa. Inclusive, uma mulher que não teve a idade e nem o nome divulgados foi presa. As causas do incêndio devem ser apontadas por meio de um laudo técnico do Corpo de Bombeiros, que o Corpo de Bombeiros já finalizou, inclusive, o combate às chamas aí agora há pouco, então está tudo controlado. E essa viatura continua no local aguardando perícia, pois ela também havia sido depredada por pessoas que estavam envolvidas em ocorrência. Que história confusa, né? E um adolescente de 15 anos que teve a bicicleta roubada no Gama. E era o principal meio de transporte desse jovem. Só que aí o que aconteceu? A polícia foi super rápida e recuperou essa bike a tempo. Toda a ação foi gravada pela câmera de segurança, né, e do uniforme dos policiais. Quem vai trazer essa história pra gente é a Kátia Gomes. Kátia, e essa bicicleta, inclusive, já foi entregue para esse adolescente de volta? Sim, Viviane. Nossa, olha, foi tudo muito rápido mesmo, como você disse. Em menos de 3 minutos, né, do momento ali que o criminoso roubou a bicicleta do adolescente de 15 anos até o momento que ele foi preso, passou muito rápido, né? Como isso tudo aconteceu? Bom, o bandido abordou o jovem quando ele estava saindo da escola, pegou a bicicleta. Esse adolescente foi até ali, o batalhão escolar, avisou que tinha sido roubado. Imediatamente, eles passaram rádio para outras viaturas da PM. A polícia militar, que estava de moto, estava na delegacia, inclusive registrando uma ocorrência de furto, subiu na motocicleta e rapidamente conseguiu localizar o criminoso. Bom, para falar sobre essa ocorrência, eu vou conversar com os 2 policiais que participaram dessa ocorrência, foram ágeis, que é o sargento Daniel Lopes, que está aqui ao meu lado, e a soldado Micaele. Sargento, a moto, inclusive, foi aquela dali que vocês utilizaram, né? A câmera que registrou toda a ação foi essa que está acoplada no seu colete. Me conta, foi tudo muito rápido. Quando vocês receberam a notícia, já foram atrás do bandido?
É verdade, a gente conseguiu prender esse meliante aí rapidamente, graças à agilidade aí do trabalho em equipe de toda a Polícia Militar, né? Policiais do batalhão escolar estavam lá na escola quando a vítima chegou correndo e relatando sobre o assalto, né? Já passaram as características do suspeito e da bicicleta e a possível direção que ele tomou, né? Então nós iniciamos o patrulhamento na região e rapidamente já nos deparamos com o suspeito. Eu dei ordem de parada para ele. Inicialmente ele tentou ignorar para se evadir do local, né? Só que ele foi prontamente cercado pelas outras motocicletas, né? Que é um policiamento muito ágil, tem uma abrangência muito grande da área da nossa cidade, muito rápido. E aí ele teve que desistir de fugir, né? Nós impedimos a fuga dele e o prendemos. Ele estava armado. Isso, eu mesmo realizei a busca pessoal nele. Quando eu coloquei a mão na cintura dele, eu já senti o objeto rígido, né? A arma de fogo ali, que era na verdade um simulacro. Agora, essa agilidade foi possível porque a moto ela consegue entrar ali de forma mais rápida nas vias. Então é um policiamento muito importante. É verdade. O 9º Batalhão ele dispõe de diversas modalidades de policiamento, né? Para atender a população do Gama da melhor forma possível. A moto é uma delas, dentre várias outras. É muito rápido, muito ágil, muito eficiente e nós conseguimos aí deter esse meliante. A soldado Micaele, que também participou da ocorrência, esse criminoso, inclusive, né, soldado, já tinha várias passagens, já tinha sido até preso por crimes semelhantes? Positivo. Ele já é reincidente, né, no crime de roubo, principalmente roubo ao transeunte. Esteve preso e saiu recentemente da cadeia e aí voltou para a vida do crime. E ele ficou, inclusive, 4 anos preso, como você disse, saiu recentemente. Ele, inclusive, é suspeito de ter praticado outros roubos e furtos aqui na região. A Polícia Civil agora vai investigar. A gente tem aqui uma ocorrência de vários roubos semelhantes, né? E aí fica a cargo da Polícia Civil para investigar se ele tem alguma relação com os outros roubos. Bom, agora quem está feliz nessa história toda é o adolescente de 15 anos e por isso nós vamos conversar agora com o avô dele que está aqui com a gente, que é o Wellington dos Santos. Wellington, seu neto, né, ele utiliza a bicicleta para ir para a escola. Ele ficou assustado com esse roubo ali, bem na porta da escola? Sim, de vez em quando ele utiliza. Nessa fase agora foi por causa do calor, né, para se deslocar até a residência, né. Ele ficou muito assustado, inclusive estava meio traumatizado, né, com relação ao que aconteceu, entendeu? E foi difícil para ele, né? A sorte é que tinha um batalhão escolar e no momento que ele se deslocou rapidamente, comunicou, foi passado, segundo ele, foi passado a informação e a polícia agiu rapidamente para prender o assaltante, né? Só para explicar, na hora que ele comunicou para o batalhão escolar, os policiais estavam fazendo ali um patrulhamento a pé. Então, como eles não tinham como se deslocar para correr atrás desse criminoso, eles fizeram a comunicação via rádio e os policiais que estavam ali na delegacia fazendo uma outra ocorrência, que era bem próximo de furto, eles rapidamente subiram na moto e recuperaram, né? Tudo isso ali em menos de 3 minutos. Exatamente, a gente fica muito agradecido, entendeu? Eu falo aqui em nome de todos os familiares, né, de pessoas que precisam da Polícia Militar e da área de segurança pública em Brasília, né? Agradeço muito a atuação da Polícia Militar, de todo mundo, né? Foi muito rápido, recuperou bem, graças a Deus não teve ninguém ferido, né? Geralmente esses meliantes, eles esfaqueiam, né? Atiram nas pessoas, provocam o crime de latrocínio e felizmente não aconteceu nada. A gente fica muito agradecido à Polícia Militar de Brasília e toda a área de segurança, né? E seu neto, ele pretende continuar indo para a escola de bicicleta? Como é que ele está nesse momento? Não, acho que esse momento a gente, infelizmente, né, ele tem que evitar de alguma coisa, está meio traumatizado, mas vai continuar indo para a escola, confiando na polícia de Brasília, né? E vai prosseguir naturalmente, da melhor forma possível. E Viviane, a imagem ela chama bastante atenção, né? Tudo foi registrado pela câmera de segurança, essa daqui, a câmera de segurança não é uma GoPro, né? É uma câmera que fica instalada aqui para garantir todo o trabalho da Polícia Militar, então é muito eficiente. Tudo foi registrado e mostra o momento que eles sobem na moto, muito rápido, já fazem ali o patrulhamento e conseguem identificar esse criminoso. Eles já tinham as características dele, a cor da roupa, como que era a bicicleta, então foi fácil conseguir fazer esse flagrante.
Você sabe que você estava mostrando essas imagens aí, eu ia comentar justamente sobre essa câmera. A gente até conversou aqui algumas vezes, né, sobre mostrar como que ela funciona. Primeiro eu quero dar os parabéns para os policiais aí que agiram super rápido, que bom que conseguiram pegar essa bicicleta de volta, entregar para esse adolescente, prender essa, né, e realmente prender essa pessoa, esse criminoso, que eu não sei se, inclusive, até se, desculpa, eu perdi aqui se ele estava preso ainda ou não. Mas sobre essa câmera aí, que é muito legal a gente ver como que ela funciona ali durante a ação, porque serve, inclusive, de uma segurança maior, né, para o policial, consegue registrar ali alguma coisa que está acontecendo na hora, para quem também está sendo autuado. Conta pra gente um pouquinho só como é que funciona. Ela funciona o tempo inteiro, enquanto ele tá numa ação específica, ela fica ligada, ou ele liga e desliga na hora que ele quer. Como é que é, Kátia? A Viviane está perguntando, né, curiosidade de como funciona a câmera. Ela fica ligada durante todo o dia, o expediente, vocês acionam quando tem uma ocorrência. Claro, é uma proteção para vocês, né, e também para a sociedade. Sim, essa câmera ela é particular. Eu adquiri ela porque, infelizmente, é comum quando a gente prende algum autor de crime, ele alegar que apanhou na tentativa de tentar se desvencilhar da responsabilização criminal dele. Então eu adquiri essa câmera, um investimento particular, para me defender de possíveis complicações jurídicas, né? Essa câmera aqui é da marca Boblov. Algumas polícias no mundo utilizam esse mesmo modelo de câmera corporal. Essa aqui ela grava 12 horas direto, então quando eu inicio o serviço eu ligo ela e deixo ela gravando o serviço inteiro. Porque, como vocês viram, rapidamente acontece uma ocorrência e a gente nunca lembra de ligar ali na hora, né? Então eu deixo gravando o tempo todo, porque de moto também é um policiamento um pouco mais arriscado, pode ocorrer algum acidente, e também serve para resguardar o policial que está em cima da moto, para registrar o fato, né? Sabe me dizer se a corporação ela tem outras câmeras, se outros policiais têm ou não? Realmente, quem tem fez um investimento particular. Hoje, na Polícia Militar, pelo que eu sei, os policiais fazem um investimento particular, mas já está em fase de projetos. Eu não sei te dizer onde está, aí seria com o comando da corporação, mas já há estudos para aquisição das câmeras corporais. Que seria muito importante, não é, Viviane? Como ele disse, é um equipamento que garante, inclusive, a segurança dele caso alguém alegue que sofreu uma agressão. Então, essa é uma forma dele se resguardar no trabalho. Um excelente equipamento, né, que ajuda a ambos os lados. A gente estava questionando aqui com a nossa editora-chefe para saber, porque a gente, inclusive, a PRF já tem algumas câmeras que são acopladas ao uniforme e ajudam também na hora dessa ação. Obrigada pelas informações, Kátia. Gente, olha que notícia triste. Agora há pouco, um motociclista faleceu em Samambaia Sul. O acidente aconteceu lá em Samambaia, foi dessa forma. Olha, o motociclista estava andando com uma outra pessoa na garupa e foi desviar pelo canto entre o quebra-molas e o meio-fio, quando se desequilibrou e acabou colidindo com um poste. Durante 30 minutos, os bombeiros tentaram reanimar o condutor, mas infelizmente ele não resistiu. O homem que estava na garupa recebeu atendimento ali no local mesmo e foi transportado para um hospital. E vamos falar agora sobre política, porque o Tribunal Superior Eleitoral já tem 2 votos para rejeitar um recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão que o tornou inelegível por 8 anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O repórter Isaías Godinho tem os detalhes para a gente. Isso mesmo, muito boa tarde para você que acompanha a nossa programação. Então, o Tribunal Superior Eleitoral tem 2 votos para rejeitar os recursos da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, no caso que o tornou inelegível até 2030. O corregedor-geral do TSE, Benedito Gonçalves, votou pela rejeição desse recurso encaminhado pela defesa de Jair Bolsonaro e ele foi seguido por André Ramos Tavares. O caso segue sendo julgado em plenário virtual até a próxima quinta-feira, dia 28. Bolsonaro ficou inelegível nesse caso, julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, acusado de abuso de poder por conta de uma reunião que ele fez no Palácio da Alvorada, que foi transmitida por veículos de comunicação públicos, onde ele se reuniu com embaixadores e apontou algumas supostas falhas do sistema eleitoral brasileiro. A defesa de Jair Bolsonaro alega que o TSE cerceou alguns direitos de apontamentos, como, por exemplo,
o envio de provas do governo Lula, da Casa Civil do governo Lula, ao Tribunal Superior Eleitoral, o que poderia abrir precedentes para que o caso fosse julgado no Supremo Tribunal Federal. Volto com você ao estúdio. Obrigada, viu, Isaías? E olha, gente, a Livraria Saraiva, que já foi a maior do país, fechou suas últimas lojas e a partir de agora só vai usar o comércio digital. Em recuperação judicial desde 2018, a empresa não está sozinha nessa crise das livrarias. Quem foi até a loja da Saraiva na Praça da Sé, em São Paulo, nesta quinta-feira, teve uma surpresa. Fiquei triste, porque eu já tinha lido na internet, mas eu tinha esperança que essa ainda não tivesse sido fechada. A rede de livrarias, com mais de 100 anos de funcionamento, fechou suas últimas 5 lojas físicas, 4 em São Paulo e uma no Mato Grosso do Sul, e dispensou os 150 funcionários restantes dessas unidades. Uma tristeza. É cultura indo por água abaixo. Fundada pelo imigrante português Joaquim Inácio da Fonseca Saraiva em 1914, a rede chegou a ter 106 unidades, após adquirir vários concorrentes. Mas desde a década passada sentiu os efeitos da crise econômica. Em 2018, pediu recuperação judicial. Logo depois, a pandemia complicou ainda mais a situação da empresa. Perder um espaço físico não é apenas ficar sem um ponto de venda. Em praticamente todo mundo, lojas de livros se tornaram centros educativos, de convivência e lazer. Eu estou em frente à Livraria Cultura do Conjunto Nacional em São Paulo, que em recuperação judicial teve a falência decretada no início do ano por falta de pagamento a fornecedores e só reabriu as portas depois de uma decisão do Tribunal de Justiça favorável à empresa. O local promovia lançamentos de livros, palestras e peças teatrais. Hoje, inclusive, a gente veio tomar um café numa livraria, né? Para ter esse momento, para ver se a gente acha alguma coisa, mas infelizmente a gente vai perder isso também, né? A presidente da Câmara Brasileira do Livro considera que, mesmo com as vendas pela internet, nada substitui uma boa caminhada até a loja. As livrarias, sem dúvida, são o ponto mais importante de vendas de livros. É onde o público pode interagir com uma gama imensa de títulos, de autores, de temáticas. De acordo com a Associação Nacional do Setor, o Sudeste concentra a maior parte das livrarias do país, um número considerado insuficiente, mas bem acima das outras regiões. O que o Brasil precisa é de uma política pública muito sólida para que faça com que o livro chegue até todos os municípios, para que haja o desenvolvimento e o fomento à leitura. E olha, ontem nós falamos aqui no jornal sobre o Dia Mundial da Gratidão, né? E hoje eu vou trazer uma dica para quem quer aproveitar o fim de semana para agradecer a Deus ao som de música boa. No sábado, amanhã, dia 23 de setembro, acontece o evento Louvorzão. Um evento de música gospel com vários músicos que fizeram parte de bandas marcantes para o público evangélico, como o grupo Raízes e Ele Vive. Esses músicos vão se reunir para trazer uma noite de muita música neste sábado, a partir das 8 da noite, na Igreja Metodista da 906 Norte. A entrada é de graça e um dos músicos, o Kiko Fagundes, mandou um convite para a gente. Vamos ver? Pessoal, aqui é Kiko Fagundes, passando para convidar você para um encontro muito especial que estamos chamando de Louvorzão Todos por Um. Será no próximo sábado, dia 23, na Igreja Metodista da 906 Norte, às 20 horas. Esse encontro reunirá músicos com muita história na música de Brasília. E o nosso tema é a unidade do corpo de Cristo em torno do louvor e da adoração ao nosso Deus. Aguardamos você lá. Um abraço. Valeu! E hoje é sexta-feira, já tem gente que está curtindo um pagode, um churrasquinho, viu? O SBT Esporte Brasília está em clima de fim de semana já. Vamos ver onde é que o Neguerê está, gente?
Conta pra gente, Neguerê, que eu já tô vendo que você tá aí com muita música. Eu quero saber que comida boa é essa, que eu já conheci, é gostosa mesmo. E você deve estar feliz da vida aí, porque vai falar do seu Vascão. Vivi, olha, obrigado, tá? Dá licença, antes de mais nada, tô pegando o seu espaço aqui. Estamos aqui no Assados do Fred, na 302 Sul, onde tá tendo um pagodinho. Eu vou mostrar pra vocês o que ele serve aqui no restaurante dele, tá, Vivi? Pra galera poder ficar com água na boca, não sair do sofá enquanto a gente estiver aqui apresentando o programa de esporte, que tem muita coisa bacana pra gente poder falar. Vamos falar dessa vitória, assim, do Vasco da Gama, mas eu quero que você veja esse arroz carreteiro que o Fred aqui, ó, o Fred tá preparando para poder servir a galera. Olha só, Fredão, e aí? Tranquilidade, esse arroz aí vai servir todo mundo tranquilamente? Tranquilamente, o arroz carreteiro aqui que garante aí a farra para quase 100 pessoas. Olha só, ainda tem os espetinhos aqui, Vivi, olha só para você ter uma ideia. Não fica com água na boca não, tá? Ó, eu vou esperar você pra gente poder almoçar junto, tá bom? Mas ó, como você pode ver, já tem um pagodinho que já tá rolando, tá? O pagodinho que tá rolando. Eu preciso mostrar pra vocês a parrilha também que funciona aqui, ó, Vivi. Aqui é uma churrasqueira gigante, tá? Você não faz ideia como é que é o preparo aqui. Então, assim, a galera que estiver passando, a galera que estiver próxima daqui da 302, um lugar familiar, um lugar bacana, tranquilo, com um preço agradável, um preço que caiba no seu bolso. Pode vir aqui conhecer o Assados do Fred, que eu vou garantir pra você, a qualidade da comida é muito, assim, olha, eu falando, você já veio aqui, né, Vivi? Então eu falando, eu sou suspeito para falar. Então espero você aqui, tá? Junto comigo para a gente poder almoçar. Não quero saber de enrolação. Hoje o esporte tá cheio de coisa bacana pra gente falar. Vamos falar da final envolvendo São Paulo e Flamengo. Vamos falar dessa vitória esmagadora do Vasco da Gama que voltou. Tô muito feliz da vida, Vivi. Olha, eu vou falar pra você uma coisa, hein? Ele tá me convidando. Gente, eu vou mesmo, viu? Você me espera aí, que quando terminar o jornal, eu vou correr pra lá. E vou ficar um pouquinho lá com o Neguerê, já que ele entrou um pouquinho aqui no jornal, ó. Vou participar também com ele um pouquinho do SBT Esportes, porque, gente, eu conheço a comida lá do Assados do Fred. E ela é maravilhosa, eu já tô aqui salivando. Eu quero, você guarda pra mim aí, por favor, esse churrasquinho que eu tô vendo que você já começou aí. Você me espera e eu vou te contar um negócio, viu? Você já pede pro Fred pra ele preparar também uma banana assada com doce de leite, ó. Só de falar, eu já tô salivando. Olha só a cara aí desse arroz carreteiro. Você manda um abraço pro Fred e eu quero falar pra vocês o seguinte, eu vou pra lá porque ele tá todo animado aí com essa vitória arrasadora do Vasco, mas vem Flamengo por aí também na Copa do Brasil no fim de semana e eu tenho certeza que vai tirar o atraso, tá? Você me aguarda que a gente conversa já já. É isso. Vou esperar você, Vivi. Um beijo. E ó, peço licença mais uma vez para entrar na casa dessa galera que curte a gente. Não perca o SBT Esportes Brasília com a presença da nossa querida e lindíssima Vivi. Olha só, tá sempre convidado, né, gente? Ele pode entrar sempre aqui. Você é sempre convidado, bem-vindo. Obrigada, até já. Beijo pra você, viu? E ó, vamos voltar aqui então com os nossos assuntos, gente. Um assunto muito polêmico, viu? A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, votou hoje a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana da gravidez. Após a votação, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele travou o julgamento e esse é um assunto que está movimentando muitas pessoas, estão conversando sobre isso, né? Querendo saber aí o que vai dar nesse julgamento e os detalhes. Quem vai trazer para a gente agora é o Isaías Godinho. É isso mesmo, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, votou pela descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. No entanto, o ministro Luiz Barroso travou esse julgamento em plenário virtual para que os ministros possam debatê-lo em plenário físico no Supremo Tribunal Federal até a próxima quinta-feira, dia 28. Esse processo, que tem como relatoria a ministra Rosa Weber, foi movido pelo Partido Socialismo e Liberdade em 2019.
2017. A ministra já declarou o voto, ela está prestes a se aposentar no mês que vem aos 75 anos, mas mesmo com a aposentadoria, o voto da ministra Rosa Weber continua valendo em caso de pedidos de vistas. Nesta ação, o PSOL ele pede ao Supremo Tribunal Federal que o aborto até o 3º mês deixe de ser crime, como é atualmente a legislação. Quando a mulher ela interrompe essa gravidez até o 3º mês, ou pessoas participam dessa interrupção da gravidez previsto pelo Código Penal, isso pode acarretar em prisão em exceções, como em casos de bebês com anencefalia, casos de estupro ou então quando a gravidez põe em risco a vida da mãe. No entanto, esse entendimento pode ser derrubado pelo Supremo Tribunal Federal caso haja maioria de ministros. E eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Isaías. E olha, estamos no fim do inverno, as temperaturas se aproximam ali dos 40 graus em várias regiões do país. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu inclusive um alerta vermelho. Essa onda de calor intenso pode ser perigosa para a saúde, a gente vem falando aqui, né? No fim de semana, inclusive, essa temperatura pode chegar ali em torno dos 36 graus. E aí, com a temperatura elevada, o varejo já nota aumento na procura por ventiladores e aparelhos de ar-condicionado. O ar-condicionado dessa oficina mecânica na zona norte de São Paulo não deu conta do calor e pifou. Ainda mais com essa onda de calor, né, que tá vindo agora, eu já resolvi me antecipar, correr atrás e comprar um mais forte, mais potente, para poder as máquinas e eu trabalhar mais confortável. Everton não está conseguindo atender tantos clientes que apareceram de repente, mas não deixou a Maísa na mão. Compra, instalação, manutenção, de um modo do geral, está bem corrido para nós aí durante esses dias. Tão quente como os dias estão as vendas de aparelhos de ar-condicionado e também dos ventiladores. Com o fim do inverno e a previsão de temperaturas ainda mais altas, o jeito tem sido se refrescar como dá. E os ventiladores, que nesta época ficavam no estoque, este ano apareceram mais cedo. O gerente desta loja, de uma rede varejista, disse que quem chega atrás dos aparelhos já quer logo levar para casa. Essa última semana a gente notou que houve 40% a mais de procura, né? Dizem que vai vir 40 graus por aí, né? Aí quem sofre é a gente, né? O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho até o próximo domingo, quando são esperadas temperaturas acima de 40 graus nas regiões norte, centro-oeste e interior de São Paulo. O Centro Nacional de Gestão de Riscos e Desastres reforça que a população precisa estar atenta às medidas de autoproteção, como, por exemplo, beber bastante água, usar roupas leves e claras, evitar atividades físicas ao ar livre das 10 da manhã às 4 horas da tarde e usar protetor solar de fator 30 no mínimo. Gilza está se cuidando e quis garantir uma brisinha boa para poder descansar. Muito quente à noite, para dormir é muito difícil. Agora com ventilador novo? Bem melhor, né? A gente está tendo que arrumar uma forma a gente dormir melhor mesmo, porque tá quente, viu? Agora vamos acionar a repórter Vanessa Vitória para atualizar para a gente as investigações daquela operação Falso Profeta, que, como mostramos aqui nas últimas edições, apura um esquema criminoso que mistura ganhos financeiros com religião. Vivê, bem-vinda aqui de volta. Conta pra gente, né? Estava mostrando o tempo inteiro aqui que uma pessoa tinha sido presa ontem e aí faltava um ali, claro, que eu imagino que tenha todo um esquema maior. Mas aquele homem conhecido como Pastor Osório foi preso. Oi, Vivi, boa tarde de novo. Oi para você, para todo mundo. Pois é, foi sim, foi preso ontem, viu? Foi uma ação ali no Tocantins que aconteceu. Ele estava num rancho que seria ali do irmão dele, de acordo com as informações. E aí a polícia fez essa prisão. Ele, inclusive, teve ali a ação também da polícia de Gurupi, porque ele foi preso em Sucupira e foi levado para Gurupi. E a ideia é que ele seja recambiado, ele seja trazido aqui para o Distrito Federal, já que o pedido mesmo é aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e quem está à frente dessa operação toda, acompanhando desde o começo,
é o delegado Marco Aurélio, que inclusive entrou com a gente ontem falando da prisão da missionária que você comentou e agora vai falar sobre a prisão do pastor, que eu acho que agora fecha bem o cerco, né, delegado? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Ontem, em ações coordenadas da Polícia Civil do Estado de Tocantins, eles conseguiram localizar o suspeito, né, que se encontrava foragido e realizar a prisão preventiva dele. Agora realizar os trâmites burocráticos para que ele seja recambiado aqui para o Distrito Federal. Eu lembro que quando a gente entrou ao vivo ontem, eu falei, 12h20, né, a operação continua, e foi por volta de 5h15 da tarde, né? Vocês estão em comunicação lá, mas tem que fazer toda essa formalidade, essa questão burocrática, para que ele efetivamente venha. A defesa pode apenas pedir que ele não seja revogação de prisão, alguma coisa assim, mas que ele não venha para o Distrito Federal, não existe essa hipótese. Ele é alvo aqui no Distrito Federal, né? Ele responde ao processo aqui no Distrito Federal. E para isso nós vamos pedir o recambiamento dele para cá. Obviamente cabe à defesa fazer os requerimentos dela e o Poder Judiciário defere ou não, mas nós não vemos muito sentido nisso. E aí vem também, a que a gente comentou ontem, a missionária também vem, ou esse pedido já foi feito dela também? Há todo esse trâmite burocrático a ser feito via Poder Judiciário. As diligências estavam ininterruptas e agora que as missões foram cumpridas, nós vamos ter que adotar todas essas medidas. Delegado, e aí? Depois que os dois vierem para cá, tanto a missionária quanto o pastor, quais são os próximos passos? A investigação ela vai continuar, né, tendo em vista que foram realizados mandados de busca e apreensão, e agora é analisar toda a prova que foi colhida e ver qual o caminho a ser seguido. E dá para dizer que vai ter uma nova etapa, uma nova fase? A operação vai ser dividida assim? Vamos aguardar, né, os próximos passos e tão logo seja deflagrada uma nova fase da operação, todos estarão cientes. Inclusive, a gente chegou a comentar no começo da semana aí que seriam pelo menos 40 empresas de fachada, né? Pelo menos 800 contas, é muita coisa para se verificar. É uma investigação complexa, com numerosos investigados, com uma movimentação financeira também muito alta, envolve bastante trabalho da Polícia Civil e ainda temos que considerar que novas vítimas vão surgir, novas vítimas vão registrar boletim de ocorrência, então é uma investigação que tende a continuar. E a gente sabe que essas vítimas, por falar em vítimas, muitas perderam muito dinheiro, inclusive davam imóveis, davam bens, né, preciosos para entrar nesse esquema. A investigação aponta que muitas vítimas perderam seus imóveis, perderam suas fazendas, enfim, investiram toda a economia de uma vida, acreditando que seriam abençoadas por um valor milionário que seria liberado. Como é que é o nome? Os valores variam de acordo com cada suspeito, né? Então pode ser de milhões, bilhões ou até centilhões de octilhões. É uma cifra realmente surreal, sustentada por essa conversa enganosa dos investigados. Octilhões, né? Eu estava tentando lembrar esse nome, porque assim, é uma cifra que eu não sabia. Eu acho que eu não sou economista nem nada, nem o delegado, mas eu acredito que se juntar o PIB do mundo aí, se chamar um economista para fazer essa conta, fazer esse cálculo, eu acho que nem existe esse dinheiro todo que ele estava prometendo. Não há essa fortuna a ser entregue, mas eles continuam mantendo as vítimas em erro, fazendo com que elas acreditem que esse valor um dia será liberado para todas elas. Inclusive, Vivi, vou relembrar aqui um pouquinho desse caso. O que acontecia aí? São pelo menos 50 mil vítimas em todo o Brasil e até fora do Brasil. O canal, né, desse pastor Vem Viver Comigo em uma rede aí da internet tem quase 80 mil seguidores, e ali ele tinha uma conversa muito boa, uma conversa mansa, onde ele juntava ali palavra de Deus, versículos bíblicos e essa possibilidade desses ganhos aí faraônicos, né, que a gente imagina, como o delegado falou, que nem existam. Mas qual que era a finalidade disso? O grupo, sim, se beneficiava financeiramente, mas não há, até o momento, nenhuma vítima, nenhum investidor que também tenha sido beneficiado, que tenha recebido algum dinheiro. Apenas aqueles que faziam parte do golpe, que diziam ali para mostrar que era realmente real, que falavam que conseguiram e tal, para conseguir novos investidores. Mas essa operação, até para que as pessoas que estão em casa e que não estavam acompanhando desde o início, só para entender por que veio parar aqui no Distrito Federal, uma vez que o pastor é um pastor goiano e a missionária, assim, ela agia por aqui, mas foi presa ontem. Ontem foi a prisão do pastor e
no dia anterior foi da missionária em Santa Catarina, eu vou pedir para que o delegado só explique como é que a Polícia do Distrito Federal entrou aí, considerando que tem pessoas lesadas em vários estados e até fora do Brasil. Conta pra gente por que ele sendo um pastor de Goiás e ela sendo uma missionária, a Vivi quer interagir com a gente? Só complementando essa pergunta aí para ele, né? Assim, esses dois, eles eram considerados assim os principais desse esquema? Os principais, Vivi, os dois, ele e o cabeça em si, né? São 10 aí principais diante de 200, né? Uma organização com pelo menos 200 pessoas. E aí, esses seriam mesmo... Ela teria a função de ser uma administradora de grupos em redes sociais e falar, né, para as pessoas sobre o golpe, trazer novos investidores, não falar sobre o golpe, mas sobre os ganhos, né, a possibilidade de ganhos aí de enriquecimento junto com fé. E ele, o homem, né, da palavra de Deus, que com certeza tinha muito mais credibilidade. Eu vou pedir só para o delegado falar para a gente aqui por que o caso chegou ao Distrito Federal e por que essa investigação é feita por aqui. O caso é investigado no Distrito Federal, tendo em vista que diversas vítimas aqui residem. Também há empresas de fachada e empresas fantasmas que eles utilizam, simulando ser bancos digitais, né, que pagariam essa fortuna às vítimas. E também pelo fato de, no final do ano passado, um dos integrantes dessa organização criminosa, ele foi preso em flagrante na Asa Sul, simulando portar um extrato com bilhões de reais. Ele queria se passar por um cidadão com muito dinheiro, foi preso e dali a investigação avançou ainda mais. Muito obrigada, viu, por esses dias aí, pelo trabalho. É isso, Vivi. Então, pelo menos nessa fase aí, missão cumprida, como a gente falou, desde o primeiro dia, as 2 prisões que estavam aí para acontecer, já aconteceram. A missionária em Santa Catarina, o pastor lá em Tocantins. E agora vão seguir aí os próximos passos, esperar que eles venham aqui para o Distrito Federal e que a gente tenha novidades, né? Que as vítimas sejam ressarcidas, ou pelo menos tentem ser. Sem dúvida. Obrigada pelas informações, viu, Vanessa? Um beijo pra você. E olha, hoje a gente vai terminar o jornal de um jeito diferente, viu? Com uma conexão maior ainda aqui com o SBT Esportes, que tá hoje muito especial. Olha onde tá Neguerê e Fernando também, já estão ali, ó, no pagodinho, os dois, lá no Assados do Fred. Quero dizer pra vocês o seguinte, vocês já estão curtindo aí, mas vocês estão achando que eu não vou pra aí? Vou sim, viu? E a gente vai falar, inclusive, ainda bem que eu tô vendo ali o Fernando, que a gente vai falar de Flamengo e tudo bem, um pouquinho de Vasco, né? Temos que falar. A gente tem que falar de todo mundo, né? Até daqueles que não conseguem ganhar título nenhum, mas tudo bem. Vem pra cá, Vivi, que estamos esperando você, né? Inclusive convidar a galera aí que estiver passando por aqui por perto, que costuma assistir a gente pelo YouTube, né? Pelo celular. Várias pessoas fazem isso. Vem pra cá pro assado do Fred, tirar foto com a Vivi, ver o Neguerê, ver essa banda de pagode maravilhosa, ver o Fernando, ver todo mundo aqui na maior alegria, porque é isso que a gente quer levar para dentro da sua casa. A alegria é isso que a gente quer transmitir. Muita paz, alegria e uma sexta-feira alegre e saudável para todo mundo, Vivi. Exatamente isso. Então aproveita, gente. Olha só, 1h40, o pessoal às vezes ainda tá aqui naquele finzinho do horário do almoço. Eu tô indo para lá de fato, hein? 302 Sul, Assados do Fred. Fernando também já tá esperando. Olha lá o pagode rolando solto. Eu tô indo para lá então. Vocês já ficam com eles. E a gente continua se falando já, tá bom? Bom fim de semana, então. E a gente se vê daqui a pouquinho e na segunda aqui no SBT, primeira edição. Beijo, tchau, tchau.